jovens, quero deixar para vocês 3 recados. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado, ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Mais informações no card ou na descrição deste vídeo. Normalmente, assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem este problema. Com modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo. Entre agora no card acima ou na descrição desse vídeo e garanta o seu desconto. Assiste-me. Inovação na gestão do seu atendimento. E você, já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo a organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre na descrição do link. Vamos voltar? Vamos falar muito de proteção veicular? Bora lá! Fala comigo, jovens! Estamos no evento da FABSul para falar tudo sobre proteção patrimonial. E para começarmos a nossa conversa, a gente trouxe ela que faz parte do corpo jurídico da FEBAC e advoga, né, para as associações do estado de Pernambuco e Alagoas. Seja muito bem-vindo, doutora Renata Alves, seja bem-vinda. Prazer, bem-vindo, Guzmão. Que bom participar aqui do seu podcast, certo? Show de bola. Eu queria saber um pouquinho o que você está achando, né, desse evento, o que você espera desse evento aí nos próximos minutos aí que a gente está começando aqui. Esse evento é de extrema importância para o setor, né? Sim. Conseguiu reunir grande parte das associações, tem aí também, além da FABSul, que está patrocinando aí o evento, a CN Multas, que vem participando. E eu acredito que esse evento ele vai trazer clareza e lucidez para os pontos e os questionamentos ainda que existem relacionados à lei, porque é tudo novo esse sistema. Sim. Né? O novo sistema da proteção patrimonial mutualista é novo, as pessoas estão se adequando, os presidentes... ainda ninguém sabe ainda o que vai acontecer, sabe, né? Os presidentes de associação, está passo a passo, a regulamentação ela vem sendo construída. Sim. Né? Então, passo a passo, então cada passo é uma novidade, surgiu o cadastro, vem agora a minuta das administradoras que está para sair, então tudo Perfeito. Isso é uma novidade. E esse evento, eu acredito que seja o último evento que o diretor da SUSEP, Carlos Queiroz, vai participar para retirar dúvida. Depois deve ser aberta aí as consultas públicas, né, pela parte da SUSEP. Então é um evento extremamente importante que conseguiu aí reunir grande parte do setor. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre o cadastro. Qual que é a sua opinião sobre cadastrar, não cadastrar, já que a gente está muito próximo aí, né, da linha de chegada do cadastro. O que você tem a falar sobre essa questão? O que eu vou falar, ele é até complexo, porque foi um debate inicial, mas é um debate já superado. Sim. Né? A grande pergunta inicial era cadastrar ou não cadastrar, porque Perfeito. Você mexe na natureza jurídica da associação. Como funcionava antes? Antigamente, antes da lei, né, anterior à lei, a associação ela estava ali nos preceitos constitucionais da livre iniciativa, onde o Estado não pode ter interferência. Perfeito. Né? Então, quando você, por exemplo, havia uma fiscalização ou havia uma denúncia e a SUSEP como órgão fiscalizador das seguradoras, né? Elas iam lá ou abriam um processo administrativo e solicitavam o fechamento da associação, a associação recorria à justiça. Sim. E quando recorresse à justiça, dizia assim, olha, excelência, vamos falar num linguajar bem popular, né? Dizia, olha, excelência, eu sou associação. É um outro setor. O Estado não pode ter interferência, então ele não Sim. tem autonomia para me mandar fechar.
Se houver alguma irregularidade, prove. Provando, aí eu vou responder aos órgãos, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, e vou fazer todo o processo. Então, funcionava deste jeito. A partir do momento que a lei veio, a Lei Complementar 213/2025, ela alterou essa característica. Porque tudo que for risco patrimonial, tudo que trabalhar com risco patrimonial, mesmo sendo a associação, entra nessa lei. Então, fica ali submetido à lei e tem que obedecer os parâmetros jurídicos da lei. E a lei, ela diz o seguinte, que a SUSEP, ela passa a ter agora, certo, autonomia, ela pode regular através das resoluções, né, do Conselho, ela pode regular, ela fiscaliza e ela tem um poder de polícia administrativo. Sim. Então, hoje... ela tem o poder máximo ali. Exatamente. Quem não for... E para trabalhar com risco patrimonial, tem que ser proteção patrimonial mutualista. Perfeito. Quem não estiver cadastrado como proteção patrimonial mutualista e seguir as normas, vai ter que cessar as atividades, ou então vai responder... Sim, já foi decretado que vai ter que encerrar as atividades. Exatamente. Né? Então... a grande dúvida das pessoas era o seguinte, olha, se eu mudar o cadastro como manda a lei, que manda alterar alterações mínimas do estatuto, e eu disser assim, olha, aqui na reunião da associação foi decidido pelos associados que passa a ser proteção patrimonial mutualista. Então, eu perco a minha característica única de associação. Então, esse era o grande receio, era o debate primário, porque você perde o argumento jurídico para brigar na justiça. Perfeito. Certo? Aí agora vamos para outro ponto, né? Não, decido por não cadastrar. Essa que é a grande dúvida, né? Eu vou decidir por não cadastrar. Aí vamos lá. A associação que ela decidir por não cadastrar, ela vai ter algumas implicâncias sérias e que não tem volta. Uma das é o prazo de cadastramento, que o prazo de cadastramento ele se encerra agora 14 de julho. Exatamente. Quem não cadastrou não consegue mais efetuar o cadastramento. Então você vai correr um risco futuro, né, que você não sabe, e aí você vai ter toda a sua operação proibida de ter continuidade. Perfeito. Então, isso é um risco muito grande. O outro risco é, juridicamente, não existe nenhuma doutrina, não existe decisões, jurisprudência sobre esse assunto. Certo? Então, é tudo muito novo, a gente não sabe como o judiciário vai recepcionar isso. O que a gente sabe é através dos eventos, que inclusive a CN Multas vem participando, a FENG vem promovendo, e houve até um evento em Brasília, onde participaram ministros, desembargadores, e o posicionamento deles é de validar a lei. Sim, né? Então, é o que está na lei, vai ter que ser cumprido. O que está na lei é que ela são legalistas, né? Tem que ser cumprido. Então, é um risco muito grande. Terceiro, é a questão financeira, porque uma demanda judicial dessa pode se estender durante muito tempo, tem um custo muito alto e é emocional, né? Sim. E as associações, elas têm que existir de direito e de fato. Perfeito. Então, para que você vá para a parte judiciária, você tem que estar muito bem organizado. Né? Na sua posição, o cadastramento, ele se faz necessário, sendo que o cadastramento ele pode também sair do cadastro, né? A partir do momento que ele não concordar, ele pode ter essa prerrogativa? Exatamente. O cadastro ele não é facultativo. Sim. Né? As pessoas têm que entender que é obrigatório. Então, se você quer continuar, o cadastro ele foi uma faculdade que a SUSEP e a lei, né? O legislador, a gente fala SUSEP porque é o órgão, mas o legislador trouxe para que as associações, isso é um ponto bem importante, que estão em atividades antes da promulgação da lei, elas possam continuar. Sim. Então, elas vão continuar ali exercendo, enquanto todo o processo de construção desse sistema de proteção patrimonial mutualista, ele se concretiza e Sim. aí eles vão conseguir funcionar e se regularizar. Isso é extremamente importante, porque teve um debate, agora até mudando um pouquinho do assunto, teve um debate quanto às associações que abriram posterior à lei. Posterior, isso. Exatamente, porque a lei no seu artigo 1º, no inciso 7º, ela deixa claro que o processo de regularização, ele é para as associações que estão constituídas antes da lei Sim. e que estão em atividades. Então, você vê aí que já tem que estar em atividade antes da lei. E constituída em Sim. atividade, porque você pode ter aí como é que se diz? Uma votação na Assembleia Perfeito. Realizada antes da lei, mas só foi constituída posterior. Então, aí o diretor da SUSEP, o Carlos Queiroz, ele disse o seguinte, que essas associações que estiverem atuando, elas estarão irregulares, não é ilegal. Sim, irregulares. Elas estarão irregulares, porque elas não vão poder fazer o cadastro,
certo? Porque elas foram constituídas posterior à lei. Sim, então ela não consegue fazer o cadastro. Não consegue fazer o cadastro, que o cadastro é uma faculdade para aquelas que já exerciam, para que eles possam se adequar. É como se fosse você pensasse da seguinte forma, olha, essas associações que já exercem, não é justo a gente tirar do mercado até que se concretize tudo. Perfeito. Então elas vão continuar, vão fazer aqui a boa vontade, né, a boa fé, o seu cadastramento e vão alterando e modificando aos poucos conforme a lei e a resolução vai solicitando. Perfeito, doutora. Estarei conversando com vocês lá também. Exatamente. Tem alguma outra informação que você gostaria de passar aqui para o público em geral que pode ser importante? Isso. Eu gostaria de concluir, Guzmão, dizendo assim que é importante o cadastro. Por mais que se tenha esse debate, entendeu? O cadastro você vai ganhar um tempo para que você identifique se realmente você quer seguir nesse novo modelo, certo? E aí você vai seguindo, fazendo os passos a passo. Não tem nada demais na Constituição do cadastro. Ele não trava a associação em si, né? Exatamente. E você pode aí alterar. Inclusive, uma das perguntas que eu vou trazer aí para o Carlos Queiroz é relativas às cooperativas. Sim. Né? Porque as cooperativas, elas estão em dúvida se cadastram ou não. Só que o cadastramento, ele é para a associação. Certo? Não tem nada a ver com a cooperativa. Porém, no dia 26/3, teve uma reunião do Conselho Diretor da SUSEP, aquela reunião da SUSEP oficial que fica gravada no YouTube, né? E nessa reunião da SUSEP, o Carlos Queiroz disse o seguinte, olha, aquelas entidades que não forem constituídas como associação, elas têm que primeiro se constituir para depois fazer o cadastro. Então, tem muitas cooperativas que estão na dúvida se vão seguir como cooperativas de seguro, porque elas vão ter que alterar também, e aí não tem ainda uma resolução sobre as cooperativas, ou se elas vão migrar para o setor de proteção patrimonial mutualista das associações. Então fica nesse impasse, está no limbo, né? Sim. Estão ali no limbo. E aí elas precisam ter uma orientação, um norte relativa a isso. Então é extremamente importante. O cadastro ele é essencial, ele é obrigatório, não é facultativo, né? É o primeiro passo da regulamentação, da regularização. E é muito importante você falar que é obrigatório porque realmente faz parte do processo legal da lei. Exato, né? E não terá uma outra oportunidade. Sim. Lembrando que esse cadastro, ele é uma faculdade, é um benefício que a lei trouxe para aquelas que já estão em atividade. Então, se quiserem continuar, tem que se adequar. Doutora Renata, muito obrigado pela participação. Gostaria agora que você olhasse para a câmera e falasse suas redes sociais, como as pessoas possam te achar, para, quem sabe, fazer perguntas e entender um pouco mais sobre o assunto. Nós temos a rede social, o Instagram, né, lá, é o ER Alves Advocacia, certo? Onde você pode seguir lá, tem uma caixinha de perguntas, então eu deixo todas as perguntas e as respostas salvas, que a gente tira as dúvidas, eu sempre estou trazendo conteúdo e é extremamente importante. Lá tem os nossos contatos telefônicos, endereços, no estado de Pernambuco e Alagoas, mas a gente trabalha com todo o Brasil também. Perfeito. Doutora Renata, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós ficamos aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades e mais pessoas para falarmos tudo sobre proteção patrimonial. Muito obrigada, Guzmão. Valeu, um abraço. Fui! Fala, jovens! Estamos de volta no evento da FABSul, junto com a CM Multas. E vamos trazer um cara especial, já conversei com ele foi o relator da PLP, um dos caras mais influentes dentro do cenário de proteção veicular aqui também. Seja muito bem-vindo, doutor deputado federal Vinícius de Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Guzmão, alegria de novo estarmos juntos, amigo. Pois é, cara, que bom estar presente aqui, o evento, né? Um evento cheio, um evento com grandes celebridades aqui. Queria que você me falasse um pouquinho do que você está achando desse evento. Olha, primeiramente eu quero parabenizar a organização, o Arnaldo, o Zé Roberto. Demonstra que, pelo tamanho desse evento, a participação de centenas e de centenas de pessoas, tem aproximadamente 1000 pessoas nesse auditório. Sim, é um dos eventos mais cheios até agora. Exato, eu tenho participado de alguns e esse, sem sombra de dúvida, tem sido o maior. E o que é melhor é após, né, a sanção que tornou em lei esse segmento da proteção veicular, que nós trabalhamos durante quase um ano direto, ininterruptos, né, na construção de um texto que fosse o ideal para regulamentar. Não é o perfeito, o Guzmão. Sim, não tem como. Não tem como, mas foi um texto que foi aprovado na Câmara por 98,65% dos deputados presentes, para ser bem exato, de 445 deputados presentes, 439
aprovaram o texto que nós construímos durante 10 meses de relatoria. E esse texto foi para o Senado, e no Senado foi aprovado por unanimidade, sem qualquer alteração, e se tornou na Lei Complementar 213 de 2025. E vemos um evento desse, nessa magnitude, com a FABSul, com as organizações que estão aqui, com as entidades, associações cooperativas participando, elas estão ávidas pelo conhecimento e ávidas pela regulamentação. Sim, sim. A SUSEP está aqui também por intermédio do Cláudio Queiroz. Sim, Carlos Queiroz. Oh, meu Deus, Carlos Queiroz. Isso. Ele que não me ouça chamá-lo de Cláudio, né, do Queiroz, Sim. que é o diretor responsável pela SUSEP. Que a SUSEP tem feito um trabalho sensacional e com muita responsabilidade. Isso eu deixo para todos os que estão nos assistindo nesse instante, a tranquilidade de saber que a regulação, assim como o texto do projeto apresentado, foi feito com muita responsabilidade, querendo oportunizar a todos, os que já estão nesse segmento há muitos anos, há décadas, diga-se de passagem, e acreditando, e eu não tenho dúvida, que a partir de agora o crescimento vai ser exponencial. Eu tenho falado constantemente isso. Eu acredito no segmento, acredito nesses profissionais, acredito em vocês que trabalham com a proteção veicular, tanto a patrimonial quanto a veicular, que esse segmento maravilhoso que precisava apenas desta oportunidade. E a oportunidade foi dada. Perfeito. Como é importante estar aí presente a SUSEP para debater assuntos tão divergentes, né? Que há 2 anos atrás tinham tantos problemas, e eu vejo hoje uma comunhão, algo que seja diferenciado para que o setor seja regulado, que já foi regulado, e que seja tranquilo, né? Através da SUSEP agora. Como que você vê essa relação dos dois aí? Tanto da associação quanto da SUSEP. Eu estava falando antes porque eu conheço a SUSEP há muito tempo pelos mandatos que nós temos na Câmara dos Deputados. Eu como deputado federal do Estado de São Paulo. E antes a gestão da SUSEP, ela via o segmento como um segmento inimigo do sistema econômico, do sistema de seguridade, né, de proteção, ou seja, era um inimigo da economia do país. Sim. Então, com a gestão que nós vemos, eu conheci o Otaviani, que é o superintendente, o Carlos Queiroz também, que é um dos diretores, eu os conheci e eu tive dele, quanto relator, eu tive deles o sinal positivo que a SUSEP tinha interesse e tem interesse na regulação deste setor de proteção patrimonial mutualista. Sim. E isso é muito importante e nos deu um sinal verde para que nós pudéssemos fazer o trabalho que fizemos, né, participar das reuniões que nós participamos com o Ministério da Fazenda, com a SUSEP, com associações, com cooperativas, com vários setores ligados à proteção mutualista, cooperativismo, associativos, todos participaram, porque nós tivemos da SUSEP o sinal verde dizendo: nós queremos que esse setor seja regulado. Perfeito. Porque isso é importante para o Brasil, isso é importante para a economia, isso é importante para a sociedade. Gusmão, quantas gerações de emprego nós vemos? Perfeito. Quantos trabalhos diretos e indiretos, quantas empresas vivem e funcionam em volta, né, desse setor de proteção patrimonial, né, e veicular. Muita gente. E eu queria te complementar, qual que foi o maior desafio para você fazer, né, criar esse relatório, aí, fazer essa junção das duas potências, digamos assim? Qual que foi o maior desafio para você nesse ponto? Eu penso que foi logo no início que nós começamos o trabalho. Como falei, foram várias reuniões durante 10 meses, a cada 15 dias. Então nós estamos falando basicamente no mínimo de 20 reuniões. Sim. Né? No início, nós, ao conversarmos tanto com a Fazenda quanto com a economia, Ministério da Economia, por intermédio dos seus técnicos, e representantes de federações, de associações, de organizações, né, de cooperativa, nós falamos o seguinte: é um setor que tem pontos de divergência enormes. Sim. Mas nós temos que nos focar na convergência. A partir da convergência do nosso ponto, a gente avança
e volta só para corrigir as divergências. Perfeito. Então, assim foi feito durante todas as reuniões. Nós avançávamos, aquilo que nós avançávamos não retrocedíamos. Continuava, né? Continuava. Então foi construindo essa convergência do entendimento, da importância de cada setor. E eu falava o seguinte para o consultor técnico da Câmara, o doutor Fabiano Gentaria, Sim. que é um especialista dentro da área de seguradoras, de seguros. Eu falei, ô doutor Fabiano, aquilo que for tecnicamente e juridicamente possível, politicamente não vai ter óbice de minha parte. Ou seja, para mim não tinha qualquer tipo de empecilho político atender o segmento de pesados, segmento de leves, seja de parte de cooperativa, seja de agro, não importa. Sim. Né? Não tinha negativa de minha parte, eu queria que o setor fosse regulado. Perfeito. Mas a única questão, o único ponto em questão era possibilidade jurídica e técnica. Tendo esses dois? Sem esses dois não tinha como eu colocar politicamente, porque ia eivar todo um trabalho de uma negativa de um recurso dentro do, ou seja, no STJ, no STF, todo um trabalho feito seria desconstruído. Então não houve da minha parte, como relator, qualquer tipo de ingerência política sobre aquilo que não era possível, técnica e juridicamente. Esse foi um grande avanço que nós tivemos. Perfeito, porque é um gargalo, né? Às vezes a pessoa tem toda a técnica jurídica, mas dentro da política não tem, né? E você abriu essa porta. Exato. Então eu atendi todos. Sim. Gusmão, não tem um segmento que possa falar assim, o deputado federal Vinícius Carvalho não me atendeu. Né? Eu sempre que eu atendia qualquer representante de segmentos, eu atendia com a minha consultoria jurídica e atendia com a minha consultoria técnica da Câmara dos Deputados. Perfeito. Ou seja, o parecer jurídico e o parecer técnico de minha confiança estava ali para poder ouvir aquele que trazia as suas sugestões. Quando era apresentado juridicamente, tecnicamente, era positivado, então eu dava tranquilidade à pessoa que seria aquele pleito daquele segmento seria colocado no texto. E foi o que aconteceu. Sim. Né? Em todos os sentidos. Perfeito. Todos. E um ponto que eu vejo que chama atenção é a questão da regulação. Nós estamos agora numa outra fase. Exatamente. Né? Já passamos da primeira, agora já estamos na segunda. A primeira foi um aprendizado do que foi possível. Sim. Né? Volto a dizer. Ajustando ali o que dá para ajustar. O que dava para poder fazer. Sim. Politicamente, de minha parte, volto a dizer, não houve óbice algum sobre qualquer questão. E é interessante quando você fala isso, porque não é tão fácil alinhar as duas expectativas, né? Sim. O mais complexo é você tentar intermediar algo onde um é de um jeito e o outro é do outro. Então, ajustar isso aí foi o jeito que pôde ajustar, né? Do jeito que pôde. Perfeito. E eu tinha do Ministério da Fazenda, né, do Governo Federal, e a SUSEP, a autarquia também ligada ao Executivo. O sinal verde, eles queriam que houvesse uma regulação. Né, essa regulamentação, porque é um setor de extrema importância, um setor já de 2 décadas pelo menos de funcionamento na casa, com crescimento que se tem sem ter uma regulação. Eu, como advogado especialista em direito do consumidor, a minha preocupação não era só o segmento, mas trazer uma segurança jurídica para aquele que é o associado. Para aquele que quer contratar, ele quer ter segurança jurídica, quer estar contratando um serviço e quando ele precisar, ele vai ser atendido. Perfeito. Né? E desta forma foi construído isso. Então, quando vencemos essa parte, se tornou lei e agora vem a parte da regulação e do cadastramento que a SUSEP está fazendo. Se me permite essa colocação, claro. Eu convoco aqui todos os participantes do setor, do segmento de proteção veicular, de cooperativas, o mutualismo, o associativismo, para que se regulem, se regularize, que se cadastre. Porque a partir desse cadastro, entenda bem, quando a pessoa se cadastrar, automaticamente, por força da lei, porque dentro do setor público, né, o agente público, ele só pode fazer algo
que a lei permita. Exatamente. Né? É o princípio constitucional da legalidade. Então, tem várias associações que estão com problema na justiça. Sejam problemas na ordem civil, seja na ordem de pagamento de multas que foi imposta, né? Ou até mesmo representantes que estão na esfera criminal, por conta das questões da lei do colarinho branco, né? Que se encaixa dentro desse aspecto específico. E dentro do texto, o que é que nós colocamos? A partir do momento que esta associação, que esta cooperativa, que esta entidade, ela comece a se cadastrar, todas essas ações estão suspensas. Sim. Então, todo esse processo administrativo, o processo penal, inclusive... Sim, que é um problema gigantesco para as associações, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu tiro essa conclusão, que era o que tinha de mais pesado. Claro. Né? Não é só pagar a questão de multa, economicamente é pesado, mas sob o risco de uma detenção, sim, né? Ou melhor, de uma reclusão de 1 a 4 anos, como é que está no texto da lei do colarinho branco. Então a pessoa perder a liberdade, isso era o mais precioso para a pessoa que estava explorando esse segmento e trabalhando com muita seriedade. Não estava trabalhando para isso, mas estava sendo inserido dentro desse contexto por falta de uma regulação. Perfeito. Coisa que nós construímos a 4 mãos, o Parlamento entendeu, Câmara e Senado entenderam, o Presidente da República, ele sancionou, se tornou lei, a SUSEP agora fazendo a sua parte, está na fase de construção. Sim, agora é uma nova fase, uma interpretação diferente, né? É importante que todos participem disso. Perfeito. Acreditem, né? Acreditem, porque eu poderia muito bem terminar o meu trabalho na Câmara e parar por ali. Sim, você já tinha feito. Tá Fiz a minha parte, foi aprovado. Mas não, nós continuamos no Senado, porque é um setor que nós acreditamos, que eu acredito, é um segmento que eu acredito. Sim. Né? Já existe o setor do seguro, propriamente dito, mas esse da proteção patrimonial mutualista, ela precisava ter esse sinal verde para poder avançar e criar uma outra oportunidade no mercado. Perfeito. Né? E essa oportunidade foi dada e isso me deixa muito feliz, por isso que eu participo sempre que sou convidado. Sim, sim. Né? Seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, viajando aqui, muito. Viajando. A próxima será no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, dando um pouco do nosso retorno sobre aquilo que nós acreditamos ter construído a 4 mãos, com a participação de vocês, é claro. Se vocês que estão na mídia, se vocês que estão na comunicação não acreditassem, então seria difícil nós alcançarmos milhares e milhares e milhares, por que não falar milhões de pessoas que direta e indiretamente são impactados por essas ações. Perfeito. Deputado, teria algum ponto que você gostaria de acrescentar aí para que a gente termine a nossa conversa, nesse bate-papo que, assim, maravilhoso, muito bem específico que você fala, muito bem definidas as palavras. Existe alguma coisa que você gostaria de acrescentar? É importante que cada uma associação, cada uma cooperativa, cada uma entidade mutualista, o termo técnico vocês sabem melhor do que eu, né? Eu estou aprendendo agora sobre o setor. É importante que vocês saibam que ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Então, se vocês não tivessem representantes no Congresso Nacional, trazendo até nós que decidimos sobre a vida de milhares de pessoas quando colocamos um projeto como esse para ser votado, se não tivesse alguém lá falando o que é a proteção veicular, o que é associativismo, o que é o mutualismo, o que é o cooperativismo, né? Nós não saberíamos. Perfeito. E as nossas decisões, o nosso sim ou o nosso não, poderia impactar negativamente. Então é muito importante que essas pessoas, esses responsáveis por associações, possam se associar a uma entidade representativa do segmento. Porque ninguém é tão bom quanto todos trabalhando junto pela mesma causa. Perfeito. Entendeu? Não estou falando em nome de ninguém, é só a experiência que tive no parlamento por ter representantes de um segmento que eu não conhecia. Até 2018 eu não conhecia o setor. Depois de 2018 eu comecei a conhecer o setor, que eu fui relator já em 2018 do 519,
e também voltei a ser o relator no PLP 101, agora de 2023. Perfeito. É um prazer. Deputado, muito obrigado pela presença. É sempre muito bom conversar contigo. Satisfação, Guzmão. Você é um cara polido, fala muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E nós continuamos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a proteção patrimonial mutualista. Tamo junto. Fui. Estamos de volta num dos eventos mais importantes da proteção patrimonial mutualista. E vou conversar com ela novamente, é uma pessoa que a gente conversa muito polêmica também, mas é uma pessoa muito interessante. Ela é advogada da Macedo Castro Advocacia. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela Bonfim, seja bem-vinda. Obrigada, Guzmão, prazer estar com contigo. você, né? A gente está se vendo bastante aí, bom demais. Show de bola. Me fala um pouquinho, o que você está achando desse evento? Já que esse é o último evento que o Carlos Queiroz vai estar, né? O que você está achando desse evento? Como que você vê a perspectiva do mercado? Olha, primeiro ponto, me impressionou a proporção desse evento, Sim, né? Tá muito cheio. Tá muito cheio, tá, o público, você vê que o palco tá cheio de participantes, a plateia tá lotada, a grandiosidade mesmo, o espaço é muito grande, então assim, eu acho que é o primeiro evento que a gente tem nessa proporção, né? A gente está tendo vários eventos, todos de muita importância, sempre trazendo muito esclarecimento, muita informação, mas eu vejo que esse evento aqui passou das proporções aí, sim, tá muito né? cheio, né? Tá magnífico mesmo, parabéns para os organizadores. Perfeito, também eu tenho visto uma quantidade de pessoas bem expressiva, né, para o setor. Queria que você me explicasse um pouquinho que devido a esse final do cadastro, já está quase nos últimos minutos aí do cadastro, você acredita que é por isso que tem esse volume de gente, para saber e entender um pouco mais desse assunto? Eu acredito que sim. Tem muita gente falando de tudo no mercado, né? Sim. Então, você, principalmente que está aí e circula nesse meio para todos os lados, né? Com todos os prestadores possíveis, né? Os advogados, o pessoal do Cine, tudo, né? Sistema, você está em todos os lados. E a gente vê que tem muita informação. E, às vezes, informações que estão ali desencontradas. Sim. E tem um público que ainda está desinformado, né? A gente fala tanto, a gente acha que isso é até impossível ainda ter gente desinformada nessa altura do campeonato. Sim. Mas ainda tem gente que está sem informação, que ainda não tem ciência da lei, Sim. sabe? Ainda tem gente achando que o cadastro é facultativo. Ainda está pensando que ainda vai vir alguma coisa. Sim. A lei está sendo falada, mas as pessoas não sabem nem que ela está em vigência. É um absurdo, eu sei, mas né, a gente não pode usar isso como desculpa para não cumprir a lei. Mas, de fato, a gente ainda tem uma parcela do nosso segmento que ainda está muito desinformado. E é um perigo, né? Porque falta praticamente um mês para cadastrar e tem muitas associações ainda que não cadastraram, né? E assim, o bom desse tipo de evento é que a gente fala muito nas redes sociais, tem outros advogados que trabalham nesse segmento, outros prestadores que estão aí levando também informação, mas são muitas opiniões e às vezes opiniões divergentes, né? Tem gente que não é do segmento e às vezes está vindo nesse caminho e acaba trazendo uma informação desencontrada, não atua no nosso segmento e acaba trazendo uma informação equivocada. E aqui o legal é que quem está participando está tendo a oportunidade de ouvir da própria SUSEP. Perfeito. Então a gente fala, né, traz a informação, olha, a lei fala isso, tem que cadastrar, tem que mudar o estatuto, tem que fazer isso, mas às vezes a pessoa não tem aquela segurança. Sim. Então aqui eu achei muito bacana porque está trazendo a própria SUSEP para poder dar esse esclarecimento, né, acho que final, porque, como você disse, é o último evento que, que o Carlos vai participar. Ele participou de uma série de eventos, mas eu entendo que também, né, a gente não pode explorar tanto assim da SUSEP. Eu acredito que até as perguntas mesmo estão ficando repetitivas. Que as pessoas estão fazendo são as mesmas perguntas, até mesmo porque não tem o conhecimento geral do que vai acontecer daqui para frente, né? Essa que é a grande questão. Então acaba que fica maçante, mas eu acredito que hoje seria a parte derradeira aí, onde todo mundo vai fazer as perguntas mais capciosas, mais importantes do mercado, porque já avançou bastante, né? Sim, as perguntas vão ficando repetitivas, porque a gente que acompanha o que já está disponível, acaba que todo mundo já teve acesso ao texto da lei, então o que está sendo construído, e a gente acaba fazendo sempre as mesmas perguntas, e muita coisa agora, infelizmente, tem perguntas que estão sem resposta, porque ainda a gente precisa do tão famoso infra que está sendo construído. Perfeito.
Então, é muito importante, eu acho, que as pessoas viram aqui, exatamente até para poder ver, entender como que está esse cenário final, sabe? A gente está muito perto do cadastro para sentir se é isso mesmo gente, é isso mesmo. Tem que cadastrar, porque não vai ter outra opção. Perfeito. Com essa magnitude desse evento, você acredita que a SUSEP começa a olhar para as associações de uma forma mais concisa, até mesmo porque a gente vê que ela tem conversado com vocês de uma forma mais aberta, né? Você acredita que um evento desse possa proporcionar uma segurança maior para a SUSEP olhar para as associações de forma diferente? Gente, eu acho que sim, é importante esse tipo de evento e mostrar essa magnitude para ele entender que o nosso segmento ele é grande mesmo, ele, né, não só em números, mas eu falo em capacidade econômica, né? As pessoas têm às vezes a noção falsa do associativismo, que ele está ali, mas que não tem uma capacidade econômica para poder sustentar uma operação. E não é de verdade a nossa realidade. A gente tem associações que são muito estruturadas economicamente, tecnicamente. Então, assim, o segmento ele cresceu demais e tem uma estrutura muito robusta. Sim. E acho que isso é importante para ela ver que a gente não é aquele setor marginalizado, aquele setor que funciona totalmente no amadorismo, né, que vai só vai trazendo improviso. E não, que a gente tem sim pessoas que são muito capacitadas, que a gente tem sim capacidade econômica, financeira, estrutura, e que a gente está entrando nesse mercado para também agregar, né? Perfeito. Dentro dessa visão ainda, o que você acredita que as associações precisam fazer para que elas consigam entender que agora as duas partes se uniram? O que ainda falta nas associações aí? Algumas associações que ainda, para acreditar que isso já é uma realidade e não somente um burburinho ou alguma coisa que foi falado lá atrás e agora é uma realidade. Sim. A gente tem um problema no nosso segmento que é a informação, não só a informação desencontrada, mas a desunião, né? Também. Infelizmente, o nosso segmento ele é muito predatório. Então, as pessoas acabam segurando a informação. E às vezes quando ela vem, não tem credibilidade, porque ele é sempre visto como seu concorrente, o que quer te derrubar. E a gente precisa, de fato, melhorar isso, porque se a gente ficar com esse sentimento de um sempre querer derrubar o outro para achar que para estar no mercado ele tem que derrubar o concorrente dele, a gente nunca vai ter a força que tem, por exemplo, uma OCB, né, a CNSEG, que são segmentos que já possuem uma estruturação, né, gigantesca, uma força gigante, tanto que a gente vê a OCB, a força que ela tem, a CNSEG está lá também, né, igual a gente viu aí a questão do IOF, consegue pleitear e paralisar um projeto de lei. Então, assim, a gente precisa entender que essa união que tem nesses outros, né, nesse segmento do seguro, da cooperativa, se a gente não tiver, a gente vai sempre ser a gente vai sempre ser a minoria. Sim, sabe? E vai ser alvo de qualquer outra pessoa, de qualquer outra oligarquia comandando, né? Vamos estar suscetíveis aos intempéries aí, enfim, a gente precisa ter união. Mas eu acho que essa questão do segmento ser muito desunido, ele acaba prejudicando. Perfeito. Porque as pessoas não acreditam na informação quando vem, às vezes, do outro, ou quando vem também, vem distorcida propositalmente. Então, eu acho que a gente está num momento que é crucial. O prazo ele não vai ser prorrogado, acho que isso já foi falado por diversas vezes, e quem ainda está na expectativa de achar que esse prazo vai ser prorrogado, vai perder, de fato, sabe? Vai perder, vai estar fora da lei, vai estar fora da lei, não vai conseguir se regulamentar, não vai ter o prazo de 3 anos, que é um prazo de ouro. Eu acho que esse prazo que a gente está tendo, gente, é um período que eu falo que, assim, ele veio para a gente bônus, né? A gente tem que saber utilizar de forma muito bem pensada esse prazo que a gente está tendo. Sim, porque sabe? também é reversível. Por exemplo, se você quiser sair do cadastro, né? Depois que você tem essa opção. E é interessante quando você fala isso. Por quê? Porque as pessoas deixar para a última hora pode ser muito perigoso. Porque o sistema pode travar e ela ficar de fora. Sim, e tem gente que ainda está na dúvida. Mas eu não sei se eu vou encerrar. Eu não sei se eu vou virar cooperativa. Gente, se você não sabe, cadastra. Perfeito. Cadastra, porque se você não cadastrar, você vai perder a oportunidade. Depois, do dia 15, você resolveu cadastrar, já era. Exatamente. Perdeu a oportunidade. Um mês depois, veio uma lei bacana, quero estar aí, aproveitar esses 3 anos. Não tem jeito.
É uma questão que é um prazo que ele não volta, né? Não é quando você quiser, durante esses 3 anos vai estar disponível, é até o dia 15 de julho. Dia Sim. 14 é o último dia 15 já está encerrado. Então, tá na dúvida, cadastra. Porque ainda que você não vá seguir por associação, ainda que você não queira ter sua própria administradora, os caminhos são vários. Então, a gente hoje, como que você vai escolher qual caminho você vai seguir, né? A gente ainda não tem uma legislação específica, Sim. mas você vai perder a oportunidade de estar nesses 3 anos de ouro que a gente está ganhando. Você tem um gap aí ali para você trabalhar em cima disso. Todas as outras suas comodidades, o que você precisa para resolver, você tem um gap. Agora, quando você não cadastra, você está fora da lei, aí não tem como, né? Não tem como. Perdeu mesmo e aí não vai ter o que fazer, não tem... Juridicamente, a gente não consegue, né? Não tem o que fazer. É um prazo estipulado pela lei. Ninguém tem autonomia para prorrogar, para poder... Somente pela lei a gente Sim. conseguiria prorrogar ou mudar, alterar esse prazo. Não vai ser o caso. Então, o que eu falo tá no prazo final. Quem ainda está na dúvida, a informação, gente, está acessível. Então, agora está bem acessível. Para quem estava reclamando, né? Não existe mais aquela questão do nosso segmento de a informação é privilegiada, só um grupo restrito tem, só o fulano tem acesso. Não existe isso. A gente está no mercado agora que a transparência, ela é fundamental e ela Sim. não é mais opção, ela é requisito. Exatamente. Então, a informação está acessível. Se você quer saber mais informações, busca direto na SUSEP. Não tem que estar, sabe, tá na dúvida, né? Um falou, o outro advogado falou diferente. Vai lá e procura na fonte, direto da fonte. Faz uma consulta na SUSEP. Né? A gente consegue peticionar na SUSEP, fazer consultas. Exatamente. Gente, está super acessível e depois não adianta a gente simplesmente falar que, né, não sabia. Né? Não sabia. Perfeito, doutora. Para a gente finalizar, como você vê agora essa questão de todos esses eventos, de tudo que você tem participado, como que você vê a questão da SUSEP juntamente com as associações e o que você prevê para os próximos anos? Então, Guzmão, eu estou vendo uma SUSEP muito diferente da SUSEP que eu conhecia nas ações civis públicas. Sim. Muito diferente. Eu entendo que ela, de fato, está aberta, ela, de fato, tem um objetivo quando ela faz essa abertura, a gente está entrando nesse mercado também, é lógico, a gente não está entrando como se fosse, né, ai, nossa, pedindo pelo amor de Deus para entrar, a gente está entrando Sim. porque a gente merece estar nesse mercado, porque a gente Sim. fez por onde, a gente chegou até aqui, a gente tem tamanho, a gente tem estrutura, a gente tem capacidade. Então, a gente merece estar onde a gente está. Agora, e a SUSEP entendeu isso. Né? E a gente está no nível de entendimento. Né? A SUSEP ela está aberta e o diálogo com a SUSEP está no nível muito equilibrado, sabe? E assim, eu acredito que essa lei infra que está sendo construída, ela de fato está se atentando para essas peculiaridades do nosso mercado. Sim. Que ela poderia fazer uma norma da cabeça, né, do que ela pensa e rodar essa norma, impor a norma, mas não, de fato ela está tendo cuidado ali de entender como que é a nossa operação, a questão da regionalidade, de produto, de como cada um opera. Sim. E as questões do rateio, que a gente sabe que não existe uma fórmula única de rateio. Sim. E a SUSEP está sendo muito cuidadosa em entender isso, ela de fato está tendo essa abertura para poder fazer uma norma que seja equilibrada. Sim, eu tenho visto pelo menos uma boa vontade, né, de estar conversando e identificando quais são os gargalos para que não inviabilize o associativismo, né? Sim, é lógico que a gente tem princípios básicos para operar nesse mercado regulado, Sim. mas não são princípios, não são requisitos que são inatingíveis, são muito acessíveis. E outra coisa, a gente tem prazo. Então, o que eu falo quer estar nesse mercado, ainda que você não tenha ali uma capacidade técnica hoje, não tenha um laço patrimonial, gente, você tem prazo para poder conseguir tudo isso. Sim, isso não vai ser amanhã, não vai ser no dia 16 de julho que você vai ter que comprovar que você tem capacidade técnica, que você vai ter que comprovar que você tem capacidade econômica. Não, a gente tem 3 anos para a gente construir isso. No final dos 3 anos que a gente vai ter que estar apto para estar atuando nesse mercado. Sim, o cadastro é só para mostrar que você está querendo ser regular. Sim, né? Que você está sim. entendendo como que funciona daqui para frente, né? Então, é lógico, eu acho que vai sim passar uma régua no mercado, não para poder, não intencionalmente diminuir, mas porque a gente sabe que o nosso mercado tem pessoas que, de fato, entram para poder distorcer o segmento. Mas isso não vejo isso como um ponto negativo, não, sabe? Porque quem é bom vai permanecer, vai conseguir ficar. E vai subir o nível do nosso segmento, sabe? É uma lei que vai vir, de fato, para poder trazer essa nova figura. A gente vai se estabelecer, certamente, nesses próximos 3 anos aí. Perfeito, doutora. Muito obrigado.
muito polida sempre no que fala. Então eu queria que você olhasse para a câmera agora e falasse. Se alguém quiser procurar realmente um advogado, alguma pessoa que realmente tenha conhecimento do assunto e que possa tirar as dúvidas, pode falar aí qual que é o seu contato, onde achar você. Ah, bacana. Bom, olha, meu Instagram, sempre estou postando conteúdos lá, é Isabela Bonfim ADV. Tá? É Isabela com S2Ls. O meu escritório fica lá em Belo Horizonte também, Macedo Castro. Quem quiser entrar em contato também, a gente está esclarecendo sobre o cadastro, tá? A gente, a consultoria do cadastro, a gente está com o objetivo de realmente esclarecer, não é nem de captar. Então, quem tiver dúvida, a gente tem uma equipe lá de advogados para poder esclarecer do que precisa, como que faz. A gente sabe que o cadastro em si é um passo que a própria pessoa ela consegue fazer, né? Sim. Então, a gente está auxiliando quem tem dúvida aí para não deixar de cadastrar. Então, se você quer fazer o cadastro, tá sem dinheiro, não tem advogado, faça o cadastro, vai correr atrás aí durante esses 3 anos e conta com a gente aí. Tenho certeza que os outros colegas advogados também estão aí para poder contribuir e vão também auxiliar, porque o nosso objetivo de estar participando de uma confederação é de trazer a informação, o conhecimento, é querer que todo mundo permaneça nesse mercado. Perfeito. Muito obrigado, doutora Isabela, mais uma vez. Espero que você esteja lá no nosso podcast. Pode deixar. E a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre proteção patrimonial mutualista. Muito obrigado. Obrigada, Guzmão. Valeu. Fala comigo, jovens! Estamos de volta num evento da FABSul, juntamente com a CM Mútuas. E, cara, hoje nada mais que trazer o vice-presidente das duas instituições. E eu quero parabenizar o seu evento, um evento gigantesco, nunca vi um evento tão grandioso quanto esse, cheio de gente. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Seja bem-vindo, obrigado, Guzmão. Legal de ser vice, né? O pessoal tá perguntando, Zé, mas tu é só vice das duas? O vice é bom porque tu pode fazer cagada. E não tem problema, né? Fala merda nos grupos de WhatsApp. E aí eu tenho o presidente ainda para corrigir, né? Ele que corrige, né? Então é essa a vantagem. Show de bola. Me fala um pouquinho desse evento, evento grandioso, é um dos eventos que conclui aí, né? Um dos últimos que pode fazer pergunta para o Queiroz está aqui, grandes deputados. Me fala um pouquinho do evento e o que você está achando desse evento. Um desafio muito grande. Esse evento saiu de uma ideia nossa de fazer um evento no meio de tantos eventos que estavam acontecendo, sim, né? E a gente queria fazer um negócio bacana, assim, organizado e a gente está fazendo um trabalho muito bacana com as federações. E a gente hoje aqui tem 17 federações. Perfeito. Todas as federações que representam o setor estão aqui. Os grandes advogados que representam também os setores estão aqui. Hoje nós temos advogados que, na soma, são mais de 1.000 associações, sim, que eles representam. Além do público, que foram 818 inscritos e a casa está cheia, né? O local, sim, aqui é para 700 pessoas. Escreve mais, falta, claro, um pessoal de última hora, mas tá cheio lotado. E é uma oportunidade única que a gente tem agora de conversar com a SUSEP, fazer pergunta diretamente, sim, à SUSEP. Isso é o bacana. Nós vamos começar agora a rodada ali de perguntas, as federações vão fazer perguntas e depois os advogados e o público também. Sim, e é importante, né, você ter um público presente para entender como que os gestores, as pessoas que estão envolvidas nesse meio, estão perguntando de fato e estão esclarecendo as dúvidas do público, né? O falar com a SUSEP sempre foi um mito, né? Sim, sim. SUSEP, pô, nós estamos trazendo a SUSEP para o interior de Santa Catarina. Perfeito. A gente está fazendo um evento aqui no interior de Santa Catarina, que é uma dificuldade imensa, o cara tem que descer em Florianópolis, alugar um carro, vir e andar 200 quilômetros para chegar até aqui. Então é o pessoal que está muito interessado, né? Interessado no que a SUSEP tem a falar. Interessado, Guzmão, mais importante de tudo, é interessado no futuro do nosso segmento. Que é para isso que nós federações trabalhamos, entendeu? Para compreender, construir um infra. Nós já temos a lei, já somos reconhecidos pelo governo e agora a nossa missão é construir um infra que contemple as associações de todos os tamanhos, pequena, média e grande. E esse é o papel da federação. O que você espera, José, para os próximos anos? O que você vê da proteção veicular, que agora é proteção patrimonial mutualista? O que você vê aí dos próximos anos sobre esse setor juntamente com a SUSEP? A possibilidade de crescimento enorme, as associações se organizadas, serem empresas, serem empresários, ter valor no negócio, dar mais segurança para o associado também, porque, sim, os contratos agora vão passar a ser oficializados pela SUSEP. Então eu espero muita melhoria
espero uma qualificação maior do setor e o setor naturalmente vai ficar também com quem é bom. Quem é bom vai sobreviver nesse mercado. Quem é bom sobrevive, né? Exatamente. Outra questão, a gente está conversando muito aqui com os advogados e a maioria deles comunga de fazer, né, o cadastro. E além desse cadastro nas associações, eu gostaria que você falasse um pouquinho das associações se cadastrarem nas federações, porque elas que estão olhando por todos, né, nesse perfil. Normal em todo segmento regulado, né, tu ter federações, né? Sim. Então, assim, a indústria tem as federações da indústria, tem a confederação da indústria. No nosso não é diferente, né? Então, o que nós estamos fazendo é iniciando já de forma organizada com as federações e orientando as associações que elas precisam estar numa federação para poder representá-las. Perfeito. Só vai ter força, Guzmão, se todo mundo estiver junto e unidos no mesmo objetivo. Você acredita que as federações vão conseguir fazer essa união tão difícil entre as associações? Nós aqui somos um exemplo, né? Sim. Santa Catarina já são 100 associações que aderiram à FABSul. O desafio é fazer nos outros estados esse trabalho. A FABSul se disponibiliza a ajudá-los, mostrar o modelo de plano de negócio que a FABSul fez, Perfeito. que a gente fez um modelo de uma empresa SA dentro de uma federação, isso que funcionou, e a gente está disposto a ajudá-los a replicar esse modelo. Certo ou não? Não tinha nenhum, então a gente fez, nós precisa melhorar, vai ajustando, mas é o que temos, e o que temos é muito bom. Perfeito. Para finalizar, José, gostaria que você me falasse um pouquinho do que se atribui esse sucesso desse evento, sobre todas as pessoas importantes que estão aqui, a maioria das pessoas importantes no mercado estão aqui para falar desse setor que é tão importante para a população. Transparência, credibilidade, união, trabalho, a gente sempre mostrou isso, né, para o Brasil todo, não só para os afiliados da FABSul. Os afiliados da FABSul, eles acompanharam de perto, a gente grava vídeo semanal para eles, passando o que está acontecendo na semana. A relação com as federações de outros estados também é muito importante, com os deputados, e assim, existe muita credibilidade nesse trabalho que a gente está fazendo. Por isso, esse sucesso, o sucesso do evento, Guzmão, eu acho até que foi uma forma de reconhecimento a esse trabalho todo que a FABSul vem desempenhando. Sim, a gente vê que um evento ficou cheio o evento, um evento com muita gente fazendo perguntas e participativo. A gente vê um evento participativo e num lugar tão distante, igual você falou, se qualquer lugar ali, Belo Horizonte, o Polo ali, Contagem, não encheu tanto quanto aqui. Então esse sucesso é essa transparência que você fala que sempre trabalha? Transparência e o jeito de ser da FABSul, né? Sim. A FABSul abraça todo mundo, a FABSul ela está pensando realmente no associado, então isso que é bacana, não existe interesses pessoais por trás da federação, existe sim o interesse de contemplar todas as associações, e é isso que nós estamos trabalhando. Perfeito, então quero que você olhe para a câmera agora e fale um pouquinho sobre a FABSul e sobre as federações, quem quiser cadastrar e estar junto com vocês aí. FABSul, quem não é afiliado ainda, nos procure, é uma associação, é uma federação muito bacana que vai trabalhar agora na parte do infra e vai também ajudá-los nesse processo de transição, que é um novo setor. E eu recomendo a todos também que são de outros estados que procurem a federação do seu estado. Existem boas federações já, e aí vocês possam também ajudar, porque nós não somos ninguém, nós somos uma associação assim como você, só que nós acreditamos e participamos e fizemos parte do processo. É isso que vocês têm que fazer também. Perfeito. Zé Roberto, belíssimo evento até agora, muito bom, muito importante para o nosso setor. Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado, agradeço a presença e nós ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fui! Fala, jovens! Estamos de volta no evento da FABSul e da CM Mútuas. E para falar com duas pessoas maravilhosas, nós vamos falar de assistência 24 horas, nós vamos falar de monitoramento. E aí, vou chamar ela aqui, que é um nome difícil. Se eu errar, você me perdoa. Vou chamar ela Monique Feltrin Schlickman. Fechou? Mesmo, é isso mesmo? aceitou. Gerente comercial da Infinity System. E a Renata Silvério, bem mais fácil. Boa tarde. Do setor de rastreamento e monitoramento. Sejam bem-vindas ao nosso canal. Muito obrigada. Satisfação estar. Primeiramente, eu queria falar com vocês o que vocês estão vendo do evento, o que vocês estão sentindo do evento,
Como que vocês estão vendo esse evento aí, que é um dos eventos mais cheios, né? Que a gente consegue compreender aqui dentro do associativismo. O que vocês estão vendo sobre esse evento hoje? É uma satisfação, um orgulho ser convidada pela Sim. FabSul para a gente estar um dos patrocinadores desse evento. Perfeito. Então, uma das formas é a gente se conectar cada vez mais com patrocinadores. Aqui a gente vai estar trocando algumas experiências com clientes, entender as dores dos clientes em situação que se reflete a parte da assistência 24 horas e também o rastreamento veicular. E voltado à parte do evento, é uma forma de se atualizar, né? Então, como Perfeito. é tudo muito novo ainda, né? Então a gente sabe da preocupação de cada segmento, cada pessoa. Então, tem pessoas muito capacitadas aqui para melhor orientar. Então, Perfeito. esse é o E objetivo. você, Renato, o que está se vendo do evento? Eu tô achando super interessante, né? Sim. A gente veio, como a Monique falou, né? Que ela falou tudo, só vou complementar. A gente veio para se tornar mais próximo, né? Com o nosso Perfeito. cliente, mostrar o nosso serviço, né? E também tá aprendendo mais, né? Sim. Porque, tipo, é uma coisa nova, uma coisa que, né? Uma lei que surgiu agora, que foi aprovada. Então, acho que a gente tem que se aprimorar, né? Para poder estar dentro das regras, do assunto, Perfeito. né? Perfeito. Vamos falar de assistência 24 horas, que para mim é um dos grandes gargalos da proteção veicular, da proteção patrimonial mutualista, né? Porque agora é proteção patrimonial. Me fala um pouquinho sobre a assistência 24 horas e qual que é a importância dela dentro do nosso setor. Perfeito. Esse benefício é onde a Associação de Proteção Veicular, ela contrata, então, um serviço terceiro, né? Sim. Que, nesse caso, o associado, ele vai ter esse benefício em relação à assistência para quando ele precisar de um serviço da assistência 24 horas. Então, dentro da assistência 24 horas, hoje a gente conta com uma equipe de mais de 90 colaboradores na Infinity. Então, quando a associação ela vem contratar esse serviço, caso o associado ele venha necessitar em situações de urgência, uma pane, uma recarga, situações no dia a dia, né? Perfeito. Então, ele vai ser assegurado em relação a essa proteção que ele vai garantir em relação à assistência 24 horas. Sim. Então a gente conta com uma equipe que vai dar o suporte para ele, então precisou de assistência, automaticamente a equipe vai estar sempre amparando para ele. Um dos grandes gargalos da assistência 24 horas, além do atendimento, que eu acho que é fundamental, essa humanização, a gente está na era da IA, né, e acaba que a humanização é tão importante, é a questão do tempo de espera. Como que hoje a Infinity trabalha o tempo de espera do associado para a chegada do reboque? Certo, a gente preza muito pelo atendimento humanizado, então automaticamente quando o associado ele necessita do serviço, ele vai ligar via 0800 ou chamada via WhatsApp, a forma como ficar mais viável e rápida para ele naquele momento, pois ele sabe que se ele está necessitando desse serviço, porque realmente ele não espera precisar, mas quando ele precisa tem que ter o atendimento imediato. Então a gente sabe e se coloca no lugar, né, do associado quando ele vem necessitar desse serviço. Então, a gente tem a pessoa por trás disso, né, para solicitar um prestador mais próximo, identificar o local onde ele está, a gente faz o preenchimento do checklist, as perguntas e passa a prévia. Então, automaticamente é uma prévia de 20, 30, 60, 90 minutos, então tudo deixando ele amparado conforme e até a finalização do atendimento. Então, é todo esse contato que a gente tem com ele, do início ao fim. E numa era onde tudo é inteligência artificial hoje, a humanização se torna tão importante dentro desse setor, né? Sim. E baseando nessa inteligência artificial, a gente cai no monitoramento, que também é um produto tão importante para a resolução de problemas de uma associação que é o roubo e furto. Queria que você me falasse um pouquinho do monitoramento, qual que é a expectativa do mercado dentro desse setor. Nós trabalhamos ali no Infinity System, nós temos monitorados. Na verdade, numa base geral, a gente tem mais de 160 mil veículos na base. Poxa. Monitorados, né, com rastreamento veicular, Sim. a gente tem na faixa de 30 mil. Então, assim, o associado, né, notou que o veículo sumiu, ou tem diferença do roubo e furto, né? Sim, sim. Então, ele ligou pra gente no 0800 e falou, meu veículo foi furtado, foi roubado. Automaticamente a pessoa já vai pedir a placa do veículo, né? Ele vai se identificar, a gente vai buscar na nossa plataforma, tendo a localização ali, a gente já passa para os agentes, né? Que a gente tem agentes treinados para estar... Que tem a capacidade de recuperação de buscar de o veículo, né? de recuperar. A nossa faixa de recuperação está em 92%. Nossa, que então, maravilha. assim, o nosso trabalho é um trabalho muito bem feito, sabe? Sim. Então, a gente busca dar o nosso melhor e os equipamentos são de qualidade, Sim. técnicos super treinados, né? Fazendo desde o momento que tu contratou, né, o serviço da Infinity System, tu é totalmente tem um cuidado, né? Sim.
do primeiro momento até finalização ali, até chegar na nossa plataforma, o cadastro, o contato com ele. Então é 24 horas, 365 dias, a Infinity está lá É para ajudar. importante você falar isso porque, assim, por mais que toda a plataforma gera um relacionamento com o cliente, entende a instalação, que é importante a instalação bem feita e ter os agentes, é importante também o associado entender na velocidade que ele tem que acionar a questão do rastreamento, né? Porque sem a velocidade acaba que dificulta muito a recuperação, né? Como que vocês tratam isso dentro do associado, orientando ele para que ele seja mais ágil possível na recuperação do veículo? A gente repassa a proteção veicular, né? Que o primeiro momento que ele sentiu que o veículo, né, não está mais em posse dele, que ele sofreu um assalto, que ele ligue no nosso 0800, né? A gente tem a opção 1, que seria o furto e roubo. Perfeito. Então, automaticamente, a gente já começa com os trâmites, já fazer o boletim de ocorrência, Isso, já fazer primeiro, já a gente comunicação, fala, né? né? Sim, ele liga no nosso 0800, a gente faz um checklist ali com as perguntas, vê que horário que foi, para ver o tempo que já foi furtado, né? Então, a gente já fala para ele que, primeiramente, ele tem que, depois de falar com a gente, fazer o boletim de ocorrência, para que o veículo, se passar num radar da polícia, numa blitz, para ele estar interceptando esse mesmo bem, né? Para ter a chance maior de recuperar. Para estar fazendo a recuperação o mais rápido possível, né? Isso é muito importante para o associado. A gente não trabalha, digamos, com o tempo real, né? A gente não segue rotas, mas assim, o associado, ele pode dizer, tu podes, o meu veículo, eu não quero que ele saia de Santa Catarina. No caso, se sair, tu tens como me avisar? A gente planeja, faz uma cerca virtual, né? A partir do momento que aquele veículo sair de Santa Catarina, vai surgir um alerta no nosso sistema, a gente vai entrar em contato com ele e vai dizer, saiu de Santa Catarina, foi você? Não, meu carro está na garagem. Então é um ponto que a gente trabalha com 3 tipos de alertas no nosso sistema, né? É a energia cortada, né? Que é quando é tirado o rastreador, ou o veículo teve uma pane mecânica e surgiu, mas a gente liga mesmo assim, né? O primeiro contato é via ligação, depois a gente manda uma mensagem. O segundo é saída de Santa Catarina e o proximidade com divisa. Quando o veículo se aproxima 200 km da divisa, a gente entra em contato com ele, né? Para ver se realmente é ele que está se aproximando. Vou viajar para o Paraguai. Tranquilo, a gente põe ali uma observação. O cliente viajou para o Paraguai, está tudo certo. Assim a gente finaliza o chamado. Isso é importantíssimo dentro do setor automotivo. E um dos gargalos que eu gostaria de falar sobre assistência 24 horas, voltando aí com você, Monique, que é a questão das pessoas utilizarem muito pouco o marketing da assistência, sendo que é o primeiro acesso que geralmente as pessoas têm com a associação e elas não conseguem usar esse marketing como um marketing de pós-venda, né? Para que o próprio associado permaneça na base, se ele foi muito bem atendido, ou até mesmo a filmagem para que consiga trazer mais novos associados. Como que você vê esse mercado que ainda não explorou essa área? Certo. A gente preza muito pelo pós-atendimento, então assim que o associado ele necessitar do serviço, a gente vai fazer todos os trâmites internos e posterior a gente realiza uma pesquisa que é um pós-atendimento, como que ele foi avaliado e consequentemente a gente encaminha essa pesquisa para a associação para justamente a gente avaliar como que foi o atendimento desde a assistência, ou a recuperação, né, em caso do furto, pois é bens que se trata de desde 20 mil a milhões, né? Então são bens com valor muito elevado. Então a recuperação desse bem em relação também a essa forma da assistência 24 horas quando ele precisar do serviço, a gente sempre vai atualizando a associação para a gente mostrar cada vez mais que funciona, opera e a recuperação, que é muito satisfatório. Perfeito. E para finalizar, queria falar um pouquinho sobre a questão do rastreamento com motos, que é tão difícil hoje em dia ter o rastreio de motos, né? E muita gente fala sobre o tag, vocês trabalham com tag, como é que funciona essa tecnologia e o que fazer para com que as motos sejam a recuperação das motos sejam maiores hoje? A nossa instalação na moto, ela é feita no pó-chave, né? O pessoal reclama muito que, eu coloquei o rastreador, a minha bateria foi pro pau. Mas não é assim, é tudo questão de instalação, né? Achar um técnico que sabe fazer o serviço perfeito ali. Tem que ter um bom técnico, Isso, né? um bom técnico. O rastreador, o aparelho é top de linha, mas se tu for colocar qualquer pessoa para instalar, a probabilidade dele não funcionar corretamente vai ser muito grande. Então tem que ter um bom técnico, um aparelho top e fazer uma instalação, né, perfeito ali. Ele vai funcionar
corretamente. Tu desligou a tua moto, o rastreador vai desligar. Tu ligou a tua moto, o rastreador vai ligar. Tanto é que a moto, a gente entra em contato com o cliente quando a saída de um ponto que ele mesmo demarcou, que ele, né, nos informou, ou saiu do proximidade da divisa, saiu de Santa Catarina. Porque como ele gera corte cada vez que ele desliga a moto, como é feito no pós-chave, né, na ignição, então a gente não entra em contato com ele, né? Mas geralmente o caso de furto e roubo de moto, o cliente acaba nos informando. Nunca a gente liga e fala, surgiu né, foi roubado o seu veículo, ele vai dizer não. Ele vai ligar no nosso 0800 e vai informar, estava dirigindo agora, né, fui abordado, levaram a minha moto. No caso de moto, geralmente é o cliente que nos liga, que nos informa, sabe? Perfeito. Então, pra gente finalizar, eu queria que vocês olhassem para a câmera aqui, uma de vocês, ou as duas falarem, um pouquinho sobre o produto de vocês, aonde encontrar esse produto, o arroba, o telefone, para que vocês tenham mais acesso e que o público consiga conversar com vocês de forma melhor e esclarecedora. Certo. A Infinity System é uma empresa que atua há mais de 11 anos nesse segmento de assistência 24 horas e rastreamento veicular. O atendimento é a nível nacional. Muitas pessoas vêm questionar, você só atende aqui em Santa Catarina, onde é a matriz da Infinity? Não, a gente atua a nível nacional para atender as suas demandas e necessidades. Então a gente hoje conta com uma rede de parceiros, com mais de 7 mil unidades de parceiros em relação à parte da assistência e o rastreamento veicular também. Então com técnicos capacitados para melhor orientar vocês. Então eu estou aqui para solucionar o seu problema, a sua dor e atender todas as suas demandas em relação à parte da assistência e o monitoramento 24 horas, 2 em 1. Perfeito. Monique, muito obrigado pela presença. Renata, muito obrigado pela presença. E nós ficamos por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações preciosas neste ramo de proteção patrimonial mutualista. Tamo junto. Um abraço. Estamos de volta com o podcast falando tudo sobre proteção patrimonial, juntamente com a FabSul e CM Multas. E hoje trouxe aquele advogado, o cara mais style hoje, que ele falou comigo que é o cara mais style do lugar. Ele é advogado da CME Advogados. Seja muito bem-vindo novamente, Lucas Costa. Já tem um tempo que a gente se conversa. Já tem um tempo. Tá faltando você voltar lá pra gente conversar novamente. Estou esperando a convocação. Show. Eu tava falando aqui nos bastidores que eu sou o advogado mais style, mas eu vou ser sincero, eu preciso dizer que meu forte não é a beleza. Não, eu tenho outros atributos que são melhores do que a beleza. Deu emagrecida, tá na beca, tá bacana. Show de bola. Vamos lá, Lucas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está achando do evento, o que você espera desse evento, já que esse é o último evento que vai estar o Queiroz aqui com a gente, né? Perfeito. Guzmão, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. De fato, aguardando o convite para voltar lá, fazer um programa mais completo. A gente tem muita coisa, muita informação importante para o mercado. Eu sou conhecido, Guzmão, a nível nacional como advogado do Nordeste. Sim. Lucas, o advogado lá do Nordeste. E, de fato, nossas raízes são no Nordeste. Eu sou pernambucano. A sede operacional do nosso escritório fica em Pernambuco. É um escritório hoje com mais de 40 colaboradores, dedicado exclusivamente para o segmento de proteção veicular. E, de fato, nós nos tornamos referência nacional partido do Nordeste. Sim. Estamos aqui hoje em Santa Catarina. Engraçado que eu tenho uma relação muito íntima com o Estado, porque foi o primeiro Estado que eu tive clientes fora do Nordeste. E a gente acabou crescendo muito no Sul, depois Sudeste, mas falando especificamente desse evento, e por isso que eu fiz esse paralelo para falar do Estado de Santa Catarina, porque esse estado é um dos estados mais importantes no segmento da proteção veicular. É um dos estados mais pujantes quando a gente fala de proteção veicular. É um dos estados que tem muito a ensinar para o restante do Brasil. É uma referência de organização. E o evento hoje transparece um pouco dessa organização que as associações já possuem. É um evento muito organizado, é um evento muito importante. E talvez seja, nesse momento de regulatório, nesse momento de infralegal, talvez seja o último evento que a gente tem a participação da SUSEP. Então é momento de a gente tirar aquelas últimas dúvidas, é o momento de a gente tirar dúvidas importantes para trazerem segurança jurídica para as associações de proteção veicular. Eu posso dizer que eu estou com a barriga no balcão, como a gente chama assim, pé na fábrica, pé no chão da fábrica. E aí a gente escuta quais são os principais anseios das associações, as principais dúvidas, quais são as respostas que eles precisam para ter mais segurança jurídica de fazer o cadastro, de dar o primeiro passo nesse processo regulatório. Então a oportunidade hoje é para que a gente possa fazer essas perguntas e levar para a sociedade respostas diretamente da autarquia
para que esses presidentes, esses diretores tenham confiança de entrar nesse processo regulatório que vai ser tão importante. Perfeito. Na sua opinião, você acha que as associações ainda têm um certo receio de fazer o cadastramento? Ô, Guzmão, veja, eu vou te falar primeiro do espectro que nós atendemos. Hoje a gente atende mais de 200 associações. Perfeito. E eu posso te dizer que 99,9% dos nossos clientes decidiram cadastrar. Nós não impomos cadastro para ninguém e nós não podemos dar um parecer jurídico no sentido de obrigar o cliente de cadastrar ou não. Nossa função é mostrar quais são os prós e contras de cada uma decisão que o cliente vai tomar. E a gente brinca dizendo que se o cliente tomar uma decisão errada, a gente tem que estar com a mão dada com ele para ajudá-lo nas consequências daquela decisão que talvez não seja a melhor, mas precisamos estar com ele. Então a gente, dentro desse grupo de clientes que nós temos, 99,9% vai cadastrar. Mas se eu te disser que todos eles, e eu não estou generalizando, têm alguma dúvida, algum receio, isso é uma grande verdade. Sim, sim. Então, a incerteza, ela traz essas dúvidas. E a gente tem muita incerteza ainda. São respostas que esse processo de infralegal vai trazer para as associações. Então, ainda existe medo, mas o Departamento Jurídico das Associações, quando muito próximos, vem justamente para dar essa segurança jurídica. Perfeito. Importante o Queiroz estar aqui hoje para tirar algumas outras dúvidas, né? E você acredita que a SUSEP ela deu uma incorporada maior nesse assunto, um entendimento maior? Como que você vê a SUSEP nesse aspecto? É muito boa pergunta. E aqui a gente precisa fazer uma moção de aplausos à SUSEP, sobretudo na pessoa do diretor Carlos Queiroz, porque desde o início desse processo a SUSEP, na sua pessoa, se colocou absolutamente à disposição dos atores importantes do mercado, dos advogados, das federações. Então o canal de diálogo construído pela SUSEP, possibilitado pela SUSEP, tem nos deixado muito tranquilos e muito à vontade para construir essas regras. Então a SUSEP, de fato, vem desempenhando um papel importantíssimo. Não poderia ser diferente. Nosso mercado é um mercado que precisa ser respeitado, ele tem uma importância muito grande, então ele não pode ser desrespeitado nem diminuído. E o que a SUSEP tem feito é justamente valorizado nesses últimos meses ao mercado de proteção veicular. Show de bola. Para a gente finalizar, Lucas, o que você diria para o público hoje, para os gestores de associação, o que deve fazer, qual que é a sua opinião sobre os próximos passos da associação agora? Perfeito. Na verdade, eu tenho muita tranquilidade, Guzmão, de dizer, e nós estivemos juntos há alguns anos, e eu lembro perfeitamente de que na conversa que nós tivemos, eu te dei um parecer à época, que é exatamente o parecer que eu posso te dar hoje novamente, e dizer para todo o mercado. Então eu tenho muita tranquilidade de saber que sempre falamos a mesma coisa, sempre tivemos muita coerência naquilo que a gente passava para o mercado a título de informação. O que sempre dissemos e continuamos repetindo hoje, a associação precisa se organizar. E a gente não pode falar isso de forma geral, pouco objetiva. O que significa se organizar? Partimos para o mercado regulado em que informações necessitam de precisão, dados necessitam de precisão. Processos internos precisam ser muito bem definidos. Qual é a forma de indenizar o associado? Qual é a forma de pagar o associado? Qual é a forma de negar o benefício ao associado? Qual é a forma de admitir um novo associado? Qual é a forma de não admitir um novo associado? Esses processos eles precisam estar muito ajustados. E o que a gente diz sempre para o mercado de proteção veicular é que na construção desses processos, que agora vão ser exigidos no mercado regulado, se tudo não é uma responsabilidade do jurídico na totalidade, mas todos esses pontos, pelo menos em parte, precisa do olhar atento de um jurídico especializado. Então as associações precisam, mais do que nunca agora, a gente está nos 45 do segundo tempo, se preocupar com gestão, com organização, em definição de processos internos. O primeiro passo formal é o cadastro, o prazo está acabando. Quem ainda não o fez, que procure um jurídico especializado para fazer as devidas alterações legais, mas depois disso, a gente tem meses de construção do infralegal em que você precisa se preocupar menos em ter uma coisa chamada de obesidade intelectual, ouvindo tudo de todo mundo, participando de grupo. Às vezes isso não é interessante. E você deve se preocupar mais em olhar para dentro da sua operação. Às vezes o segredo é deixar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Perfeito. Então, Lucas, doutor Lucas, para finalizar, eu queria que você olhasse para a câmera agora e falasse suas redes sociais, como pode encontrá-lo nesse mundo aí, né? Porque você não é só do Nordeste, é do Brasil inteiro. Como pode encontrar vocês aí para que possa conversar e alinhar mais sobre esse assunto? Maravilha. Estamos nas redes sociais, no @lucascosta_adv. Lá tem meu link do WhatsApp, contato diretamente comigo, se você precisar
pode buscar nosso auxílio. Eu sou sócio do CME Advogados, então você também pode buscar no @CME Advogados nosso contato através do WhatsApp, do direct do Instagram, através de e-mail. Estamos à disposição não só dos nossos clientes, mas do mercado. Se a gente não fortalece o mercado como um todo, a gente prejudica não só o mercado, mas os meus clientes também. Então, continuamos aqui no desafio de fortalecer as associações, porque o Brasil precisa, a economia precisa, e a pessoa mais importante desse conjunto todo, que é o beneficiário, é o tomador do serviço, é o associado, ele também precisa que esse serviço seja bem desenvolvido. E aqui eu aproveito para parabenizar, porque você é uma pessoa extremamente importante no fomento dessas informações. Eu que agradeço mais uma vez, espero você lá no nosso podcast e a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informação sobre tudo sobre proteção veicular. Tamo junto! Estamos de volta no evento da FABSul, juntamente com a CM Mútuas, para falar tudo de proteção patrimonial. Às vezes eu confundo a proteção patrimonial, a proteção veicular, então confunde, né? Porque a gente já está acostumado, mas é proteção patrimonial mutualista. E hoje eu trouxe uma pessoa que está elegantíssima aqui, uma das mais elegantes desse local. Ela é advogada e ela representa hoje várias associações. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana Carvalho. Seja bem-vinda. Oi, Guzmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar conversando com você sobre a proteção patrimonial mutualista, que a LC 213 mudou completamente o nosso cenário. É verdade, né? 180 graus a gente virou. E nesse evento maravilhoso da FABSul, que trouxe mais de 800 pessoas, sim, todas tá as federações do país trouxeram seus representantes aqui. Então é muito importante as federações estarem presentes, porque elas representam as associações. Perfeito, e cheio de perguntas também, né? Porque talvez hoje seja o último dia aí que vai ter essa bateria de perguntas antes do cadastro, né? Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem visto nesse movimento novo aí, o que você tem previsto para os próximos meses. Tá. Eu acredito que no início as pessoas ficaram com muito receio do cadastramento, né? O cadastramento teve aquele período em que a gente não tinha sequer o link e ficou no limbo de quando é que nós vamos começar a fazer o cadastro em si. O cadastro ele prevê uma alteração no estatuto prévia. Então as pessoas já iam fazendo suas alterações antecipadamente para quando o cadastro saísse facilitasse. Todavia a gente tem um país com dimensão praticamente continental. Perfeito. Eu atuo no Nordeste, eu trabalho com proteção patrimonial mutualista há 12 anos. Então lá eu tenho um limbo de cartórios, porque a alteração do estatuto vai para o cartório. Eu tenho um limbo de cartório que faz eletrônico e tem o cartório lá que ainda faz no livro de ata. Nossa. Então, daqui que eu faça a assembleia, faço o edital, faço o livro de ata, eles mandam, fazem devolutiva, demora um pouco mais de tempo. Então o pessoal já foi antecipando quanto a isso. Eu acho que ainda não teve uma quantidade suficiente de associações cadastradas em si por causa dessas demoras no cartório. Mas eu acho que a tendência é o cartório acelerar e a gente conseguir o máximo possível até o dia 14 de julho. Perfeito. Eu vejo que existe uma mudança de paradigma, né? Onde não poderia cadastrar, onde não concordava e agora está entrando mais nos eixos. Você mede isso com essa questão da relação com a SUSEP, com a relação de outras pessoas dentro desse fenômeno ou não? Foi mais por conta de que é obrigatório mesmo? Não, eu acho que as pessoas têm medo do novo quando a gente não sabe o que é. Perfeito. Então, esse medo antecipado eu não sei o que vai ser exigido no cadastro. O que é que o cadastro vai me exigir? Então, como eu não sei o que vai ser exigido, eu fico com receio e digo, não vou me cadastrar. Exato. Quando a SUSEP apresenta um cadastro muito limpo, direto, de fácil inclusão da documentação, é muito dinâmico, didático você fazer o cadastro e as pessoas se sentem mais à vontade, dizem, o cadastro vai ser fácil, eu não preciso de tantas alterações e aí você tem um pouco mais de adesão, as pessoas ficam um pouco mais, acredito eu, aliviadas. Apesar de que eu observo que o cadastro é feito dentro do site do Gov. E o site do Gov tem instabilidade. Eu acredito que muitos contadores sentem isso. Então, o que é que eu percebo? Se a gente tiver ainda no país uma leva de pessoas querendo se cadastrar muito próximo do prazo fatal, vai ter gente que não vai conseguir. Perfeito. Então eu falo muito isso para os meus clientes de que
Saiu a ata, a gente manda para a contabilidade para fazer a alteração da razão social e aí a gente cadastra imediatamente. Não vamos deixar para o fim, como o pessoal faz muito com a receita. Sim. Eu deixo para fazer no final e aí dá o bug total. Então, e eu acredito que isso vai acontecer pelo menos na última semana. Também acredito. Então, eu faço vídeos para o pessoal que me segue informando que não deixa para a última hora. O site do Gov é instável. Sim. Ele não vai suportar 1.000, 1.500, 2.000 associações em 15 dias. São muitos acessos, são muitos documentos. Então faz rápido, é tranquilo. Já deixa pronto. Isso. E aí, se houver qualquer tipo de alteração, a SUSEP faz a devolutiva. Ela entra em contato direto com você. Perfeito. O importante é fazer, né? É essencial. Com relação às gestoras, que muitas pessoas têm dúvidas, o que você vê nessa questão? Se as associações elas vão conseguir, cada associação ter sua gestora, ou você acredita que as gestoras vão ser poucas gestoras que vão dominar aí o mercado para que cada associação se linke a elas? Tá. Quanto às gestoras que nós chamamos das administradoras, eu acho que é possível sim, cada associação ter a sua. Só que ela vai precisar ter um corpo técnico para isso. Ela é um SA por sua natureza. Sim. Então, você ter a possibilidade de constituir uma administradora, ok. Mas ela, de fato, ser válida em si, eu acho mais difícil. Eu acho que vai ser possível, mas na prática, eu acho que não serão todas as associações que terão as suas administradoras. Perfeito. Muita gente fala sobre isso, né? Que não vai ser possível, mas possível vai ser. O importante é saber se vai conseguir, né? Isso. Que essa que é a grande questão aí. E hoje, doutor, o que você vê como maior preocupações das associações hoje mediante essa nova lei, essa nova mudança de paradigma? Eu acredito que a maior preocupação, pelo menos daqueles que chegam para mim, é perder a autonomia, tá? Eu trabalho no Nordeste, então eu trabalho com associações de pequeno, médio, pequeno porte, que são aquelas pessoas que conhecem aquela oficina, compram peça do primo que tem uma loja. Então, as pessoas, é uma comunidade. Uma comunidade. Eles sentem uma insegurança de dizer, eu vou perder a autonomia, eu não vou poder mais fazer na oficina, ou eu vou perder, o dinheiro não vem mais cair na minha conta, a contribuição associativa, como é que vai ser? Então, o maior medo é a perda da autonomia. Por quê? Eu acho que a associação em si, ela é uma atividade que ela é capilarizada no país justamente por isso. Perfeito. Porque as pessoas, elas, em pequenos blocos, elas vão se reger. Sim, sim. E aí, quem está lá no Agreste de Pernambuco, com uma associação com menos de 1.000 placas, 500 placas, que é todo mundo numa cidade de 20 mil habitantes, fica com medo. Diz, fulano vai perder o emprego, como é que eu faço com o cicrano? É essa o maior receio, eu acredito. Tá. E pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse, se existe alguma pergunta que eu te fiz e que você acha que é importante para o público geral, ouvir ou entender que ainda não foi feito aqui dentro da minha pergunta ou de qualquer outra pergunta que você acha que é necessário falar. Não, a primeira coisa que eu digo a todo cliente meu é que no Brasil a gente tem um sistema legislativo que é o Civil Law, então a gente tem uma lei. Não pense em descumpri-la. Perfeito, isso é muito notório, né? Todas as pessoas precisam entender isso. E eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Se você pensa em algum momento em não se cadastrar, conversa com o teu jurídico sobre as consequências. Perfeito. Tenha essa decisão muito, muito certa, porque você sofrerá. Sim. A lei existe, ela está em vigor. Tá? Ela é uma lei que ainda, através do infra, ela vai ser moldada. Sim. Todavia, tem parâmetros que devem ser cumpridos. Perfeito. Se você não cumprir, você sofrerá, obviamente, com a sua decisão. Então, eu aconselho os meus clientes a cumprir a legislação e aqueles que ainda pensam em não cumpri-la, procurem o seu jurídico especializado para saber as consequências que terão. Perfeito, doutor. Então eu queria que você olhasse a câmera agora e falasse um pouquinho das suas redes sociais, falar como achar para que possa conversar e tirar todas as dúvidas, né, que são necessárias. Isso, gente. Minha rede social é o Instagram, Mariana Carvalho de Barros. Eu faço vídeos semanais, faço vídeos tirando perguntas, respondendo perguntas de todos das pessoas que me seguem, e estou à disposição para todo mundo que queira tirar dúvidas, que queira perguntar, que realmente queira ter uma troca, porque às vezes
o associado ou o presidente acredita que o jurídico sabe absolutamente tudo. E a legislação ainda tem lacunas que serão cobertas com a norma infra. Então, a gente, com essa troca, vamos construir a melhor norma infra através desses eventos que a gente tem com a FABSUL. Se você é presidente de uma federação, de uma associação, perdão, procure a federação do seu estado. A federação do seu estado vai lhe representar junto à CN Mútuas para, assim, fazer com que a SUSEP entenda a sua região, qual é a sua dor e faça a melhor norma infra para você. Perfeito. Doutora Mariana, muito obrigado pelo pouco tempo que a gente ficou aqui, mas acredito que a gente vai conversar mais. E espero você no nosso podcast lá em Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. E a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais pessoas para falar tudo sobre proteção patrimonial mutualista. Tamo junto! Estamos de volta num dos maiores eventos de proteção patrimonial mutualista. E hoje eu trouxe uma pessoa também fantástica para falar. Hoje a gente trouxe muitos advogados para falar tudo sobre as principais perguntas que devem ser feitas hoje, que hoje é o último dia, né, que o Carlos Queiroz vai estar conosco. E aí eu trouxe ela, que é advogada do Luz e Nunes Advogados. Ela está como uma das procuradoras da FEBAC. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Luz. Seja bem-vinda. Obrigada, satisfação, Guzmão. Show de bola. Primeiro eu queria saber como que você entrou nesse nicho, como que você virou advogada para a proteção, né? Eu acho que eu comecei diferente dos outros colegas advogados. É mesmo? Verdade. Eu iniciei no ano de 2013, né, sim, como consultora, indicadora de uma associação. E na época eu já cursava, né, direito, e o presidente dessa associação sempre falava, olha, quando você se formar eu vou te dar uma oportunidade para que você inicie aqui no jurídico. Oh, que show. E assim aconteceu, iniciei o meu estágio na época, no escritório da própria associação, e posteriormente, quando eu consegui concluir o curso, consegui passar na OAB, o presidente de fato me deu essa oportunidade. Foi assim que eu comecei, né? Sim. Na parte jurídica mesmo da associação. Então, para mim foi muito interessante, porque eu tive um olhar diferente. Sim, porque você já estava inserida no meio, né? Exatamente, então eu conhecia as dores dos associados, as Perfeito. dores também dos colegas consultores, então me trouxe um olhar diferenciado. Te trouxe também um corpo, né, para entender sobre esse processo, porque às vezes o advogado ele tem uma experiência vasta, mas não nesse mercado, né? E você nasceu nesse mercado, então isso mostra que a eficiência consegue ser muito maior por causa das dores, né? Exatamente. Você conhecendo as dores de perto, sim, você sabe consegue perto. De fato tratar, né, digamos assim, dessas feridas, consegue, sim. Né, dar um tratamento diferenciado. Então Perfeito. Isso para mim foi muito importante. Sou muito grata à oportunidade que eu tive, que foi através dela, foi como eu iniciei. Show de bola. Vamos falar um pouquinho da FEBAC. Me fala um pouquinho da FEBAC, é uma federação, o que ela representa, qual que é o estado e qual que é a função dela hoje dentro do estado? A FEBAC, né, é uma federação que sim, nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia. Show. E tem o principal objetivo trazer a representatividade, né, de todas as associações e cooperativas, inicialmente no âmbito Bahia. Posteriormente, temos sim uma ideia de estender isso, porque a gente percebeu que para a nossa região existe também uma carência, né, dessas associações de estarem representadas, de terem ali procuradores que possam estar passando informações, passando de fato o que está ocorrendo. Sim, porque tem muita informação solta no mercado e as federações estão exatamente para que polir essas informações para que o associado e o gestor, né, tenham maior conhecimento. Exatamente, porque a gente tem percebido que muitos federados eles têm procurado, né, a federação com informações distorcidas, muitas medo, vezes, né? Exatamente, muito medo, às vezes informações fora da realidade. Então, o nosso objetivo também é trazer o conhecimento e trazer de fato o que está ocorrendo para os nossos federados. Perfeito. E o que você está achando desse evento, né? É um dos eventos que eu vi assim com o maior número e fluxo de pessoas. Estou vendo um evento muito cheio. O que você está achando desse evento? Qual que é a sua perspectiva
para esse evento? Me surpreendeu, né, de maneira positiva. Primeiro pela quantidade, né, de participantes. Está muito cheio. De todos que eu fui, esse é um dos mais cheios. Exatamente. E assim, a gente percebe, né, que a busca por informações direto da fonte tem se tornado algo mais dentro da nossa realidade. Porque até então a gente não via, né, os dirigentes, os presidentes se preocupando tanto em colher essas informações da fonte. Então, acredito que com o representante hoje da SUSEP aqui, traz mais segurança para esses dirigentes virem e colherem da fonte, de fato, o que está acontecendo com esse novo cenário, né, digamos assim. E qual que é a sua perspectiva, doutora, para esse novo cenário, a partir do momento que muda-se algumas leis, muda-se algumas perspectivas? Qual que é a sua perspectiva aí para os próximos anos dentro da proteção patrimonial mutualista hoje? Olha, veja só, eu vejo como algo muito positivo, porque até então, anterior, né, a lei complementar, a gente vivia um cenário de incerteza. Muitos dirigentes, muitos presidentes na insegurança de trabalho, porque, querendo ou não, a gente sempre era taxado como algo que não tinha ainda uma lei específica, como se a gente estivesse trabalhando à margem da sociedade, né? Meio que na ilegalidade, digamos assim. Tivemos muitos problemas, né? Muitos problemas. Então, isso traz uma maior segurança jurídica para que, né, os grupos agora, né, possam trabalhar, e traz mais transparência para o associado, mais segurança para esse associado que vai estar participando desse grupo. Então eu vejo isso de maneira muito positiva. Perfeito. Então, para a gente finalizar, queria que você desse algum recado que você acredita que possa ser importante para os telespectadores e pessoas que estão assistindo o canal, para entender como que funciona um pouquinho mais sobre o associativismo, e desse a sua informação, que eu acho que é tão importante para o público. Então, nesse momento, eu acho que o mais importante é que essas pessoas procurem, de fato, advogados que são especialistas, que sejam né, especialistas, que trabalhem com isso, para que não peguem informações talvez que não sejam distorcidas, o que não seja a realidade. Perfeito. Então, nos procure a mim e aos outros colegas advogados que já passaram por aqui, os que estão ainda por passar, porque você, de fato, procurar alguém que entende daquilo que está fazendo traz uma maior segurança, e a partir disso, quem não se cadastrou, se cadastre. Estamos todos os advogados estão falando aqui, muito interessante. Estamos nos últimos momentos, mas ainda há tempo para que isso ocorra, né? Então, o que a gente sempre está passando para os clientes que nos procuram, faça o cadastro. Se não for comigo, que seja com outro, mas o importante é se cadastre para que você não fique trabalhando de maneira ilegal. Perfeito. Então, como que faz para achar a doutora Juliana? Gostaria que você olhasse para a câmera aqui e falasse suas redes sociais, o telefone, quem quiser conversar contigo e procurar, né, informações mais precisas, como te achar? Então, o meu Instagram é Juliana Luz ADV, tá? Lá no Instagram tem um link onde você vai ser direcionado aos nossos telefones de contato, e-mail, e só nos procurar. Nós estamos aqui à disposição. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença e ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre proteção patrimonial mutualista. Tamo junto! Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Fala, jovens! Estamos de volta no evento da FABSul, juntamente com a CM Mútuas. E hoje trouxe a pessoa que está participando, que é um das personagens desse evento. Ele é especialista em projetos e processos e marketing, e ainda gestor da FABSul. Seja bem-vindo, Jorge Brum. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Tudo bem, Guzmão? Prazer ter você aqui. Queria começar com você me falando como que você chegou nesse nicho, como que você chegou nesse ramo e como que você está participando agora dentro de um dos maiores eventos aí da proteção veicular. Claro, claro. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, né? E eu comecei trabalhando com as associações, na verdade. Sim. Né? Tanto na área de sinistros, né, quanto na área administrativa das associações. Então já conhece há bastante tempo a associação, né? Conheço, já tive a oportunidade também de trabalhar em corretoras de seguros, então já que show, transitei um pouco, né? Nos dois pontos, né? Nos dois pontos. Exatamente.
E agora em 2023 eu recebi o convite para vir participar desse projeto grandioso que é o projeto da FabSul. Sim. Onde a gente começou, fizemos o rebrand da marca, trabalhamos toda essa estruturação organizacional, né, onde a gente trabalhou também muito forte a questão de planejamento estratégico, e aqui estamos. Perfeito. Queria que você me falasse um pouquinho do evento, o que você tem sentido do evento, é um dos eventos que mais encheu até agora. O que você tem para falar desse evento aí, quais são as expectativas para o próximo ano? Que bom, também ficamos muito contentes, né, com todo esse público que participou, o pessoal realmente bastante engajado com o nosso evento. Sim. Foi um evento aí que nos deu bastante trabalho para deixar tudo pronto da melhor maneira para todos. Também temos aí um imenso prazer em estar recebendo convidados tão importantes, assim como você. Obrigado. Tá também aí participando do nosso evento. Sim. Tenho certeza que a sua presença também aí abrilhanta o nosso evento e também colabora muito para esse engajamento aí que a gente está tendo. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre processos. A gente entende o quanto é importante os processos dentro do ramo de associação. Para você, qual que é o maior gargalo hoje das associações nessa questão dos processos? Hoje o que eu observo muito é que dentro de uma profissionalização das associações, e a gente de alguma forma está vivendo isso nesse Sim. exato momento, inclusive Sim. temos aqui a participação do diretor técnico da SUSEP, né, nesse processo da regulamentação. Eu observo que a regulamentação, por exemplo, ela vai colaborar muito com isso, porque até então as associações elas vinham meio que tateando, vamos dizer assim, né, de acordo com as suas necessidades. Nem todas conseguem ou têm hoje os devidos recursos, tanto técnicos, né, quanto intelectuais, para desenvolver uma jornada do cliente, desenvolver, né, todo um processo bem mapeado, aonde vai ter a condição de entregar valor para os seus associados. Mas a gente também observa que tem muitas associações que estão muito bem estruturadas, muito bem organizadas. Perfeito. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer uma visitação em todas as nossas afiliadas. Então a gente teve a oportunidade de ver de perto como que é o dia a dia de cada associação, o tanto que o pessoal é engajado, que eles trabalham, que eles se dedicam para entregar para os seus associados realmente benefícios, né, e esse valor tão esperado, né, e tão prometido também por muitos. Sim. Então a gente fica muito contente também em saber que de alguma forma eles estão conseguindo atingir o seu objetivo. Perfeito. E como também, né, gestor de marketing, conhecedor do marketing, me fala como que você vê o processo de marketing, que antes não era um processo tão difundido dentro da associação, porque não poderia, né? E agora o marketing será liberado, será um marketing mais aberto e mais amplo. Como que você vê essa perspectiva? Com certeza, eu penso que até é sinônimo de libertação, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Porque o pessoal já tinha uma veia muito forte nessa vertical e de alguma forma, como você falou, acabava ficando um pouco mais retraído. E agora com a regulamentação, vamos dizer assim, que está liberado. Sim. Né? E que pode ser mais explorado, né? Exatamente. E também muitas associações estavam fazendo muita coisa boa e não estavam podendo mostrar isso para o seu cliente. Perfeito. Né? E hoje a gente observa que com a regulamentação o pessoal agora vai ter essa oportunidade, vai poder trabalhar melhor toda essa estruturação, porque, queira ou não, os processos eles estão de alguma forma ligados, né, com o marketing. Perfeito. É um processo que se retroalimenta. Exatamente. Né? A gente costuma dizer isso, né, porque um depende do outro. Então, se você não tiver um, você não vai ter outro e vice-versa. E quanto mais o pessoal se prepara, mais se dedica em relação a isso, tenho certeza que o segmento evolui, o segmento vai avançando. Perfeito. Para finalizar, queria que você olhasse para a câmera aqui e falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, como te achar e o que você pode acrescentar na vida dos associados e das associações. Claro, claro. Hoje eu tenho Instagram, tenho também LinkedIn, o pessoal lá procurar, Jorge Brum lá, acredito que todos vão ter a oportunidade de me conhecer um pouco melhor. Estou atuando à frente da FabSul hoje, né, como gestor, estou gestor da FabSul e tenho procurado nessa jornada e ajudar o máximo possível as associações. Sempre quando eu faço visitas, né, a gente procura trocar muitas ideias, muitas experiências. Sim. Então eu acredito que esse também é um papel da FabSul, levar conhecimento, levar essa organização, né, dar esse suporte, ser essa mãe, vamos dizer assim, protetora,
Hoje nós tivemos ali um vídeo muito inspirador, inclusive. A gente teve um manifesto de marca desenvolvido pela FabSul, pela nossa equipe de marketing, onde a gente também fez esse lançamento, né, do nosso slogan. Até depois, se eu puder, né, apresentar. Claro, né, a gente vai... Somos você, protegendo e sendo protegidos. Sim, é um slogan muito interessante e muito forte, né, na perspectiva de proteção veicular. Exatamente. Jorge, muito obrigado pela presença. Quero agradecer sua presença mais uma vez. Quero marcar um dia para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre todo o processo de proteção veicular lá no meu podcast. Claro. E nós ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais pessoas para falar de proteção patrimonial mutualista. Tamo junto! Fala comigo, jovens! Estamos de volta no um dos maiores eventos, né, que é da FabSul, sobre proteção patrimonial mutualista. Que nome que fica difícil, né? Mas hoje eu trouxe ele novamente, é um cara que fala muito sobre proteção veicular, tá sempre falando e orientando as pessoas, ele é um advogado muito renomado no mercado. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Renato Assis. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rômulo, pelo espaço, pelo convite mais uma vez. É um grande prazer estar aqui falando para você sobre esse assunto que eu vivo há 20 anos, né? Sim, esse assunto. Você tem experiência vasta sobre o assunto, né? É isso. E aí eu queria falar algo que eu vejo muitos advogados falando, que é sobre o cadastro, que tem que cadastrar. Eu queria conversar contigo um pouco sobre o pós-cadastro. O que fazer após o cadastro? Que ainda ninguém falou sobre isso, porque tem muita gente ainda retardatária, esperando para cadastrar, né? Mas o que seria feito pós o cadastro? Isso é, em primeiro lugar, vou falar sobre o retardatário. Eu acho que nós temos uma corrida só de retardatários praticamente, né? Acredito que até ontem nós tínhamos somente 160 e poucos cadastros, 167, muito salvo pouco, engano, né? De um universo estimado de mais de 4.000 associações, então é muito pouco. E acho que as pessoas precisam acelerar o passo um pouco. Sim. Eu posso dizer desse universo de retardatários até pelos meus clientes. Sim. Né? Eu tenho centenas de clientes, do universo de clientes que eu conversei, que eu tratei sobre isso, que são todos, só 4 ou 5 decidiram não se cadastrar. De caso pensado, conversaram, analisaram o ambiente e entenderam que era melhor não se cadastrar. Todos os demais decidiram se cadastrar. E nós conseguimos efetuar até agora menos de 50 cadastros. Então, realmente, até nas minhas mãos, pessoas bem orientadas, há um universo de retardatários. Eu acho que esse número baixo de cadastro, ele assusta um pouquinho, mas realmente é porque o sistema foi aberto com um pouco de atraso, quase 4 meses de atraso, sobraram um pouco mais de 2 meses para o cadastro e a maioria das pessoas deixou para fazer assembleia, etc., todas as medidas necessárias, um pouco em cima da hora, como bons brasileiros que somos, né? Sim. Mas então acho que vai ter um volume razoável de cadastro pela frente ainda. Sim, a gente sempre fala, né, que tem que ficar muito esperto, porque se deixar para o último dia, corre o risco de não cadastrar e aí sim perder todo o processo legal da proteção. Eu estou sugerindo não deixar nem para a última semana. Tem muita gente, né, na expectativa da liberação de alguma norma infralegal, tem muita gente falando de deixar para o último dia. E eu já falei, eu fico desesperado com isso, porque, gente, a gente depende de sistema. Advogado está acostumado a controlar prazo e a não deixar no último dia, porque se o sistema cai, não tem desculpa de falar assim. Exato, Então é bem complicado isso e a sugestão é de não deixar nem para a última semana, né? Perfeito. Quem conseguir fazer, já fazer esse cadastro. Perfeito. Mas voltando, né, no pós-cadastro, isso o assunto da moda é o cadastro. Eu acho que a maioria das pessoas já tomou sua decisão, já está tomando as medidas para o cadastro. A gente já pode considerar o cadastro superado. Sim. E é hora de pensar no pós-cadastro, né? Em breve vão ser abertas as consultas públicas para as primeiras fases do infralegal, que vai ser liberado pela SUSEP e pelo CNSP. E a gente precisa pensar nos próximos passos. E eu acho que para as associações que estão se cadastrando, pensando em aderir à proteção patrimonial mutualista, é muito importante já começar a estruturar a sua operação até mesmo para a abertura de uma administradora própria. Acredito que a maioria pensa na administradora própria. Essas regras ainda virão, né, no futuro. Pergunta que eu quero falar sobre a administradora. Isso, mas já é importante pensar na estruturação de um lastro financeiro, tanto nas pessoas físicas quanto na pessoa jurídica que vai ser constituída como administradora. Organização do passivo, todas as associações têm um passivo, aqui não é um juízo de valor de falar se ele é bom ou ruim, porque
qualquer pessoa física ou jurídica. Eu tenho o meu passivo, você tem o seu, né? Todo mundo tem. E as associações têm o seu passivo. Então é importante estruturar já e planejar como administrar esse passivo. Perfeito. Organizar um caixa também, porque a administradora vai precisar futuramente de um capital mínimo, né? Um capital estrutural. Perfeito. Então são alguns pontos que as pessoas já precisam pensar. Quem serão as pessoas físicas envolvidas na administradora, na abertura e na estruturação dessa administradora, na organização desse passivo e na criação de um lastro financeiro. Ou seja, tem muita coisa para fazer o pós-cadastro, né? Tem muita coisa. Ó, o que não dá é para ficar parado esperando. Eu acho que esse atraso no cadastro já é por conta dessa cultura brasileira de esperar os 49 do segundo tempo. Sim, né? Então, acho que para os próximos passos que são muito mais complicados do que um mero cadastro. Perfeito. A gente criou-se uma expectativa muito grande, uma apreensão muito grande, até por ser o primeiro passo de todo esse processo de regulação, né? O cadastro. Agora, é muito simples, é simplesmente juntar documentos e fazer um cadastro pelo Gov no site. E eu acho que os próximos passos, a gente está falando de organização de passivo. Que é muito mais complexo, né? Isso, a gente está falando de dinheiro e de muito dinheiro. Organização de passivo. No passivo financeiro, a gente tem que lembrar que existe passivo judicial, que para algumas entidades ele é grande e ele é difícil até de mensurar. Né? Não é só olhar o valor da causa. Tem 1001 variáveis que são consideradas para a gente conseguir organizar e mensurar adequadamente esse passivo. Então tem muito trabalho. Né? E quem está parado, já fez o cadastro, está balançando as perninhas da cadeira aí, está perdendo tempo precioso. Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu queria falar, mediante a tudo que você falou aqui, é sobre as administradoras. Na sua opinião, será possível que as associações consigam, de fato, criar as administradoras? Entender isso, a quantidade de problemas que as associações têm? Sim. Embora ainda não tenham sido liberadas essas regras, né, para a constituição das administradoras e os limites, etc., nós conseguimos já, por analogia, entender mais ou menos quais serão essas regras e as exigências, olhando as regras de constituição de uma S4 e as regras de constituição da companhia pelo sandbox regulatório e achando uma média ali entre ambos. Perfeito. O capital mínimo requerido, por exemplo, para o sandbox é 1 milhão. Para a constituição do S4 é 3 milhões 900, quase 4 milhões. Sim. Então, se a gente se equiparar no meio do caminho aí, a gente tem, em média, ali 2 milhões de capital, sem passivo. Sem passivo. Né? E só para começar. Claro, e tem ali a questão da conduta ilibada, alguma qualificação técnica ou contratação de pessoas para cargos técnicos. Eu fiz um cálculo considerando essa analogia com S4 e com sandbox regulatório, e a média de folha salarial ali é entre 100 e 150 mil. Então as pessoas precisam de fato pensar se elas têm capacidade para a abertura de uma administradora, considerando toda essa estrutura e esse valor de aporte de capital mínimo requerido. Caso não tenham, as pessoas podem se unir, várias associações se unir para a constituição de uma administradora, ou contratar uma administradora de mercado. Já existem algumas se posicionando para atuar aí dentro dos limites legais após a liberação do infralegal e das regras para a administradora. Então não faltarão opções. Eu acredito de verdade, Guzmão, que não será um caminho possível para todos. Todos poderão abrir? Sim. A lei não vai trazer uma restrição falando o Renato pode e o Guzmão não pode. Financeiramente pode agora, ser financeiramente e estruturalmente pode ser inviável para alguns, e aí é buscar no mercado as opções, as soluções, através da união de algumas entidades para a constituição de um administrador ou contratação de algum do mercado. Isso é algo também que já tem um dever de casa para a gente fazer agora, né? O que não vale é ficar parado esperando. Perfeito. Tem alguma pergunta, doutor, que ainda ninguém fez e que você gostaria de salientar aqui dentro desse podcast para que as pessoas possam ter um pouco mais de compreensão? Então, Guzmão, como a publicação do podcast vai ser depois, eu posso até adiantar a pergunta, né? Show! Nós viemos para cá, para Tubarão. Eu queria também elogiar aqui a organização do evento. Sim. Esse que, sem dúvidas, é o maior evento do mutualismo já acontecido em terras brasileiras. Tá? Nós temos aqui quase 800, acredito que mais de 800 pessoas. E é assim, um senhor evento organizado pela FABSU. Queria parabenizar todos os organizadores aqui. Sim. Realmente algo
magistral, é impressionante. E sobre a pergunta, né? Sim. Daqui a pouco eu vou ter um momento ali com o Carlos Queiroz. E nós vimos falando no caminho aqui para Tubarão da dificuldade de novas perguntas, né? Já que a SUSEP disponibilizou sua diretoria para tantos eventos, tantas perguntas já foram feitas. É claro que há perguntas que não têm respostas, Sim. porque muito do que será construído nem a SUSEP sabe ainda, né? Perfeito, não tem nem como perguntar. Isso. Então perguntar algo que está na lei não faz tanto sentido, perguntar algo que não tem resposta também não, e ainda menos algo que já foi perguntado. Sim. Né? Então, após tantos eventos e tantas perguntas, eu penso em trazer hoje, Gusmão, uma pergunta que, embora eu não tenha certeza que o Carlos Queiroz terá uma resposta adequada, totalmente satisfatória, embora a gente não possa subestimar, né? Porque em outros momentos eu fiz perguntas que eu acreditava que talvez não teria resposta, e a resposta dele foi excelente e bem completa, né? Show. Então, tem esperança de ter uma resposta para isso. Mas o que muitas pessoas têm divagado é sobre o custo da proteção patrimonial mutualista. Nós sabemos o custo da proteção veicular, nós sabemos o custo do seguro. E por mais que nós falemos sobre o valor da proteção veicular, agregar valor, as associações terem crescido, se desenvolvido e oferecer hoje uma proteção cada vez melhor para os associados, nós sabemos, não podemos ser hipócritas, né, em reconhecer que o grande atrativo da proteção veicular é o custo. Né? Exatamente. Geralmente é atender as pessoas que são excluídas do mercado tradicional de proteção patrimonial, mas principalmente é o custo. Eu mesmo, né? Eu tenho uma caminhonete que está em proteção veicular hoje, por conta do custo. Sim. Né? Eu poderia contratar o seguro, o meu perfil é aceito seguradora, só que o custo numa seguradora é cerca de 35% a 40% mais alto. É uma diferença muito grande. Sim, sim. Né? E com a proteção patrimonial mutualista, nós teremos um aumento dos custos administrativos, né? Sim. Para trazer toda essa qualidade que a lei propõe, nós precisaremos investir em qualidade, né? Qualificação das pessoas, setores mais especializados. Sim. Então nós teremos um custo administrativo. Vai ter um aumento automaticamente. Isso. Teremos impostos, né, que vão incidir sobre a administradora, mas que obviamente vão impactar na operação da associação e no custo final dos associados. Óbvio. Custos regulatórios e tantos outros. Considerando, né, que a SUSEP já conhece bem a operação das associações, como através de centenas ou até milhares de processos administrativos sancionadores que foram conduzidos pela autarquia nos últimos 15, 20 anos. Sim. Então, eu entendo que a SUSEP possui informações suficientes para entender como é a operação das associações. A minha pergunta para o Carlos hoje será essa: existe alguma estimativa, ainda que mediana, de aumento do custo na ponta da operação para os associados? Será que esses custos administrativos, regulatórios e tributários vão impactar talvez em 20%, 30%, 35%, 40%? Porque o receio que eu tenho, e todo o mercado na verdade tem, quais serão as regras, quando que nós teremos as regras, isso vai impactar de alguma forma na cobertura, limite de cobertura, todas essas dúvidas elas existem, mas a principal dúvida, Gusmão, que eu acredito que todos os meus clientes têm o custo vai permitir? Porque se esse custo elevar a proteção além de 15%, 20%, 30%, eu não colocaria minha rampage numa associação, talvez colocaria numa seguradora, se o custo equiparar, entendeu? Sim. Então, que é um grande fator fundamental do associativismo, é o custo, né? Exatamente, é o custo. Então, eu acredito que essa é a pergunta que eu farei hoje, né? Eu acho que isso aí traduz, né, o anseio de grande parte do mercado de proteção patrimonial através de associações cooperativas nesse momento, né? Então, não sei se a gente vai ter que esperar cenas dos próximos capítulos aí para saber, ou se nós teremos uma resposta hoje, mas essa é a dúvida que eu pretendo trazer mais tarde para o Carlos Queiroz. Perfeito, uma dúvida muito coerente, uma dúvida que acerta o calcanhar de todo mundo, né? De todas as associações, e realmente um custo elevado inviabiliza a questão da associação, né? Eu acredito que se o custo se o custo ao associado for elevado até o nível das seguradoras, a existência da proteção patrimonial mutualista pode perder o sentido para grande parte dos associados. Talvez seja só para a parte deles, mas será, sendo essa parte talvez a mais qualificada,
a que contribui mais com o rateio e que gera menos despesas. Vamos colocar o meu perfil. Eu nunca tive um acidente de carro, eu tenho bônus máximo em seguradora. Sim. Então, se para mim vale a pena migrar para o seguro, e você que tem acidente todo ano, bebe, dirige, faz um escambau na rua, para você vale a pena ficar, será que esse custo da associação a longo prazo ele vai se manter sustentável, a operação vai se manter sustentável? Perfeito. Então são essas dúvidas que eu tenho. Perfeito, doutor. Para finalizar, gostaria que você olhasse para a câmera aí e falasse. A maioria já te conhece, a maioria já conhece seu trabalho, mas falar aí suas redes sociais para acompanhar e tirar todas as dúvidas que são tão necessárias. Isso. Bom, meu nome é Renato Assis, sou advogado, atuo há 18 anos nessa área de socorro mútuo de proteção veicular. Tem uma informação interessante, tá, Guzmão? Vou aproveitar para fazer minha propaganda aqui. Pode fazer. Em novembro desse ano, lanço um novo livro muito interessante, tá? Tratando desse tema da proteção patrimonial mutualista. Então fiquem ligados aí e daqui a pouco a gente abre pré-venda dos primeiros exemplares. Quem quiser saber mais sobre tudo, sobre o meu trabalho, sobre o livro, né, e todas as informações e necessidades, é só seguir nossas redes sociais, renatoassis.com.br ou renatoassis.associados no Instagram. Perfeito. Doutor Renato, muito obrigado. Espero que hoje esclarecemos todas as dúvidas e a gente fica por aqui. Tamo junto. Um abraço.